Fala pessoal, começando mais um programa do Ruralmente Podcast, mas como de costume, antes da gente começar, quero agradecer os nossos patrocinadores. E a Nutri Rações é a patrocinadora master do nosso programa. A Nutri tem um recado pra gente. Nutri Rações, há 31 anos apresentando soluções em nutrição animal. Uma empresa especializada na produção de alimentos concentrados para bovinos, equinos, ovinos, suínos e aves. Possui uma linha completa de produtos destinados à pecuária leiteira, garantindo eficiência e economia em todas as fases da produção. Animais em aleitamento, recria, reprodução, pré-parto e lactação. A Nutri também está presente no mercado de insumos agrícolas, comercializando adubos, corretivos, sementes, foliares, produtos biológicos, entre outros. Para melhor servir o produtor rural, possuímos uma equipe de engenheiros agrônomos, zootecnista e apoio comercial. Venha nos fazer uma visita na nossa fábrica, na rua Dr. José Luiz Viana Coutinho, número 281. E venha conhecer a nossa loja na Avenida Joselir de Moura Bastos, número 298. Nutri Rações, desde 1993, oferecendo soluções em nutrição animal. Irrigação Carriel, há mais de 30 anos no mercado agrícola. A Irrigação Carriel é uma empresa especializada em implantação de sistemas de irrigação. A necessidade de otimização dos recursos produtivos com o aumento de produtividade e redução de custos leva o produtor à adoção de tecnologias para a viabilidade do agronegócio. Este tem sido o objetivo da Irrigação Carriel, oferecer soluções para o aumento da rentabilidade dos empreendimentos na região sudeste de São Paulo e leste do Mato Grosso do Sul. Irrigação Carriel, há mais de 30 anos no mercado agrícola. Maré Shopping, o maior e melhor shopping agropecuário do Brasil. A Maré Shopping está com o estoque preparado para poder atender você. Vem comigo que você vai conhecer um pouco da nossa história. A Maré Shopping conta com mais de 25 anos de história, 8 lojas físicas e agora estamos iniciando no mercado digital. Contamos com um espaço exclusivo para gato, uma completa farmácia veterinária com um atendimento exclusivo e cuidadoso para você e para o seu melhor amigo. Vem para o Maré Shopping. Oficina Picasso, a melhor oficina da região. Desde 1981, prestando serviços em tratores e implementos. Oferecemos também assistência no campo, serviço de torno e solda e contamos com um amplo estoque de peças para tratores e implementos em geral. Entre em contato pelo número 14 3732 2773 ou pelo 14 99774 2876 ou faça uma visita no endereço Avenida Brasília, 1125. Oficina Picasso, desde 1981, prestando serviços em tratores e implementos. E eu quero aproveitar e mandar um abraço para a equipe da JS Assessoria Contábil, a solução perfeita para a sua empresa. Abertura e regularização de empresas, cálculo de impostos e guias em dia, folha de pagamento e obrigações trabalhistas, relatórios financeiros claros para você entender o seu negócio, planejamento estratégico para decidir pelo melhor regime tributário, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Está sem tempo? O contador vai até a sua empresa, é só agendar um horário. Entre em contato pelo telefone 14 243 0017 ou pelo celular 14 99682 5908 ou faça uma visita no endereço Rua Rio de Janeiro, número 2219, Sala 1. JS Assessoria Contábil, a solução perfeita para a sua empresa. Rádio Interativa, a rádio que todo mundo ouve. A rádio que está presente em 49 cidades e atinge 1,5 milhão de pessoas diariamente. Rádio Interativa, a rádio que todo mundo ouve. E para a gente falar sobre o tema de hoje, Farm Fértil Agronegócios, o mercado dos fertilizantes, recebo aqui Júlio Castro. É engenheiro agrônomo, atuou como RTV da Agroceres, foi gerente de contas da Mosaic Fertilizantes por 10 anos e atualmente é sócio proprietário da Farm Fértil Agronegócios. Júlio, seja bem-vindo ao Ruralmente. Olá, tudo bem, Sidney? Vamos bater um papo aqui agora, hein? Uma satisfação de estar aqui na região novamente, em Avaré, uma cidade acolhedora, para falar um pouco do tema que a gente gosta, que é agricultura, é agronegócio. Então, é uma satisfação estar aqui com vocês. É isso aí. E a gente recebe também o Rodolfo Guitarrari. É engenheiro agrônomo, atuou como gerente de contas na Mosaic Fertilizantes por 7 anos, foi supervisor comercial na Eringer Fertilizantes e atualmente é sócio proprietário da Farm Fértil Agronegócios. Rodolfo, seja bem-vindo ao Ruralmente. Obrigado, Sidney. Prazer estar aqui com vocês. Vamos abordar esse tema tão polêmico que é o fertilizante, tentar desvendar um pouco desse mistério. É isso aí. E hoje é o programa Farm Fértil 2.0, né? Que a gente recebeu o nosso amigo Gustavo aqui alguns programas atrás, né? E agora tá vocês aqui, a equipe completa. Ótimo.
Vamos lá. Moçada, pra gente começar então, a pergunta que a gente sempre faz em começo de toda entrevista, queria ouvir de vocês, né, como que vocês iniciaram no agro? Vamos começar pelo Júlio então, como a gente apresentou o Júlio primeiro, Tá certo. como que você iniciou no agro? Como é que o agro entrou na sua vida? Como é que foi? Você, né, eu venho de uma cidade muito pequena no interior de Minas, né, do Triângulo Mineiro, chamada Pirajuba, e ali começou a minha origem no agro. Uma cidade pequena, geralmente a economia gira em torno da agricultura, né? Uhum. E em Pirajuba não é diferente. Lá é milho, soja, pecuária e cana, né? E a minha família, o meu pai sempre teve comércio na cidade, né? Tinha sorveteria. E minha mãe era filha de produtor rural. E isso foi despertando essa vocação para a agricultura, né? Uhum. Em 2002 eu saí do colegial, passei no vestibular em Jaboticabal, na Unesp, e ali começou nosso trajeto estudantil na Unesp. Me formei em 2006, ali fui morar no Maranhão, em Balsas. De Balsas eu passei para Nova Mutum, no Mato Grosso. Depois fui transferido para Luiz Eduardo Magalhães, tudo isso pela Mosaic, né? Eu saí da faculdade e já me ingressei na Mosaic. E isso foi até 2008. De 2008 eu vim transferido para a CIS e eu no comercial de fertilizantes, e disso a gente fazia toda a região, né? De Assis até Avaré, Taquarituba aqui, né? Então, um pouco resumidamente do meu negócio de agricultura, né? Começou da minha família, começou da minha cidade, e aí isso está no sangue. Hoje a gente tem propriedade no Mato Grosso do Sul, gosta de estar mexendo com animais, com criação de bovinos, né? E no nosso negócio principal hoje, que é a comercialização de fertilizantes, né? Hoje a gente tem algumas unidades, depois a gente vai falar um pouco mais, né? Uhum. Em Assis, em Quadra e aqui em Avaré, né? Então, um pouco resumido aí da nossa trajetória. Legal, ou seja, não tinha como você não ir continuar no agro, né? Não tinha. Eu sempre digo que a gente tem que trabalhar onde que a gente conhece. Exatamente. É um ponto diferente para você ter sucesso, né? A chance de dar certo já é maior, né? Você já é entra. maior. Então, é isso. É isso aí. Bom, legal. E você, Rodolfo, como é que foi? Como é que você iniciou no agro? Bom, eu sou, diferentemente do Júlio, eu sou natural de Jundiaí, não é Minas, é interior, mas é mais próximo da capital, né? Sempre trabalhei com meu pai no açougue, Uhum. desde os 12 anos. E assim, tem alguma ligação, mas não estava intrinsecamente ligado ao agro. Mas estava do dia a dia, observando como que era a cadeia. Eu digo que foi uma escola para mim. Hoje eu atuo no setor comercial, né? Que eu estava diretamente ligado com o cliente, no balcão, na linha no front, né? Uhum. Falando com diversas pessoas. Isso, até hoje, eu agradeço muito a meu pai por essa oportunidade de estar aprendendo a lidar com gente, que eu acho que isso é um grande desafio. E nisso veio uma curiosidade, da cadeia agrícola, como é que funciona, de onde que vem, que me levou até a Unesp de Botucatu, aqui próximo de nós. Formei em 2011, aqui em Botucatu, e fui desmembrar o mundo. Desmembrar não, desculpa. Desbravar o mundo. Uhum. Morei na Bahia também, Luiz Eduardo Magalhães, uma escola para lá, um celeiro do setor agrícola do mundo, né? Depois eu fui morar já pela Iringer Fertilizantes em Vitória, que eu digo que todo adubeiro que passou pela Iringer, ele sabe vender adubo, porque lá se aprende. A metodologia lá era na mão, não tinha toda essa modernidade que hoje existe, né? Uhum. Então lá é uma grande escola, agradeço muito também a oportunidade de ter passado por lá. E nisso eu já voltei para o interior de Minas, pela Iringer também. Depois eu vim para São Paulo pela Mosaic. Já era 2010, 2011. Não, desculpa, 2012. Uhum. E em 2013 vim para cá, mais próximo de casa. Vim morar em Botucatu. Uhum. E nisso, com o passar dos anos, criou-se a oportunidade de abrir uma empresa. Eu e o Júlio dividíamos a área aqui. Ele cuidava mais uma região e eu cuidava mais desse sul de São Paulo. E nisso as oportunidades foram surgindo e criou-se a Farm Fértil. E eu acho que esse já é um outro ponto pra gente conversar, né? Mas Legal. foi daí que veio a aptidão agrícola. É isso aí. Bom, antes de a gente chegar na história da Farm Fértil, né?
vocês que são agrônomos, né? Na opinião de vocês, qual que é o profissional que o mercado do agro busca hoje? O que vocês têm observado? Em questão de competência e por aí vai. Olha, Sidney, hoje o desafio das empresas em geral e até mesmo dos produtores é ter profissionais resilientes, né? A gente está vivendo uma geração agora que está vindo que ela não aguenta dificuldades. E porque já nasceu sem dificuldades, né? Exatamente. Você olha dentro da tua casa, meus filhos, né? Tem todo um conforto do mundo que a gente às vezes não teve na nossa infância, né? Uhum. É um mundo digital já, né? E essa dificuldade gerou um fator que é muito importante hoje, que é a resiliência. Uhum. E então eu falo, tem pessoas que nos acessam procurando oportunidades, né? Mas a gente nota que esse profissional ele quer ser muito acelerado. Ele não quer passar pelas etapas. Trainee, construir uma boa carteira de clientes, relacionamento. Não, ele já quer, do primeiro ano, ele quer virar gerente, do gerente ele quer virar diretor com 2 anos. E se isso não correr em 2, 3 anos, ele pede a conta, vai para outra empresa e ele vai pulando de galho em galho. Então, acho que hoje um grande ponto aí, o que fez a diferença no meu negócio com o Rodolfo foi conhecimento de área. A gente, né, passou muitas dificuldades na mesma área de atuação, foram muitas portas fechadas com clientes, até a gente conseguir vender, né? Então, um ponto principalmente hoje é resiliência. Porque conhecimento hoje, com a tecnologia que está, num clique, o produtor já está sabendo o que está acontecendo. Então, se você ser mais um nesse mercado, o produtor já nem recebe, ele recebe 10, 15 vendedores por dia lá. Então você tem que criar relacionamento, criar valor. E é fácil? Não, não é fácil. Mas se você não mostrar seriedade naquilo que você faz e conhecimento naquilo que você está apresentando, você vai ter portas fechadas a todo momento. E se na primeira dificuldade, o primeiro não que você receber, você desistir também, você não chega a lugar nenhum. Então, Exatamente. Um ponto principal para um profissional hoje é resiliência. Abrir muita porteira antes. Criar essa bagagem para depois virar gerente, depois virar um diretor. É bagagem de conhecimento que é o mais importante aí, né? E a questão que tem coisa que só a maturidade, né? Ela vai trazer Exatamente. Essa segurança na vida como um todo, né? Seja no ramo profissional, pessoal, né? Então é a maturidade, você não consegue pular etapa, né? Com a soja é assim. Eu posso ter uma variedade mais precoce ali, mas é tudo ali de 4 a 5 meses, né? Eu não consigo plantar uma soja hoje, daqui 15 dias colher, né? Ou seja, existe uma frase que eu aprendi na minha carreira, nesse curto período da minha carreira, que é seca o cimento primeiro. Essas pessoas, às vezes, esses novos profissionais que estão vindo, não estão dando tempo de secar o cimento. O que é? Conhecer, estar preparado, e muitas vezes eles se frustram na primeira dificuldade. E assim, a gente percebe que depois da primeira frustração, eles não voltam lá e tentam fazer de novo, não, para. Então, acho que o ponto que o Júlio colocou é extremamente importante no profissional de hoje, porque o conhecimento, ele está difundido. Se abrir a tela do celular hoje, você aprende, entendeu? E a empresa sabe disso. E a empresa está preparada para passar o conhecimento, entendeu? Apesar que um recém-formado, ele não vai ter todo o conhecimento, mas a empresa vai treinar esse profissional. Mas o que é difícil a gente ter hoje, que é difícil se aprender, é a inteligência emocional. Você ter uma inteligência emocional, você ter uma certa maturidade para os desafios do dia a dia. Senão no primeiro desafio, na primeira frustração, você desiste. Pode ser que o mercado mude com o tempo, mas ainda o agro ele é muito convencional, né? Vamos dizer assim, ele é muito conservador. Tradicional, né? Tradicional. Então, um pilar muito importante para você ter sucesso hoje na carreira do agro é confiança. Você gerar confiança. E não se gera confiança da noite para o dia. São safras e safras aí. Né? Então, você não pode criar relacionamento com 2 anos, com 2 safras. Exatamente. Então, eu tenho clientes hoje aqui na região de Avaré mesmo, que eu conheço desde 2008. Ele sabe que se comprar comigo, ele vai receber o produto,
ele, se tiver problema, ele vai ter onde recorrer. Então, isso é um ponto fundamental. É realmente secar o cimento, né? Você criar essa bagagem. Mas não, hoje as pessoas querem mudar toda hora. A gente vive num mundo muito agitado, né, nesse momento, né? O cara quer, hora tá aqui em Avaré, amanhã quer estar lá em Belém do Pará, e depois já quer ir para França, vai fazer um mochilão. Então, hoje E sabe uma coisa que eu a percebo? geração que tá aí é... E sabe uma coisa que eu percebo também? Essa geração, ela mudou um pouco a perspectiva dela. Ela quer ser um grande empresário da noite pro dia. Ela não deixou, ela não passou por todas as etapas. Não só um diretor, ela quer empreender. Ela acha que é fácil. Os desafios são fáceis. Eu acho que eu consigo. Entendeu? Não digo que isso não é meritocrático, mas assim, tem a ânsia de querer, mas tudo tem seu tempo. Ela não passou por todas as etapas. Aí nessa aí, né, vai quebrar e vai novamente se frustrar. Aí às vezes já é tarde, né? É isso aí. Bom, e para quem é resiliente, que bom, né? Porque se fosse fácil, se todo mundo né, fosse fácil para todo mundo chegar, imagina a bagunça que não viraria, né? Sim. Eu sempre falo isso pro pessoal que é mais novo também, né? Que eu também, né, tô trilhando meu caminho, né? Também sei aonde eu quero chegar, mas eu tenho que respeitar, né? O Respeitar tempo das o coisas, né? Tempo das... E é isso que eu falo pro pessoal mais novo também. Falo, calma. E isso que você falou, vai passar o tempo. Se você persistiu, você vai olhar para trás e falar, ó, poxa vida, olha o que eu fiz, né? Em vez de você olhar para trás e falar assim, olha o que eu poderia ter feito, né? Exatamente. E o tempo vai passar, então você só tem a escolha, ser resiliente e vai embora, né? Exatamente. É isso aí. Moçada, vamos falar então sobre a Farm Fértil. Como que surgiu a ideia da empresa? A Farm Fértil surgiu em 2019. Eu e o Rodolfo, a gente dividia a área aqui em Avaré pela Mosaic Fertilizantes. Foi uma grande escola, então é aquilo que a gente estava falando, tudo no seu tempo. Se eu e o Rodolfo tivesse empreendido lá em 2012, tenho certeza que a gente não obteria o sucesso que a gente teve, né? São momentos, né, de mercado. A gente estava pronto naquela hora. Então em 2019 a Mosaic vinha passando por algumas transformações internas, né? Que engessa muito o profissional. O profissional ele é muito obrigado a ficar no escritório. E a gente, eu e o Rodolfo, sempre com um perfil muito comercial, né? Muito na frente do cliente para fazer negócio. Então a gente era muito de estar com esse contato com os produtores, né? Por isso que esse foi um diferencial. E aí um amigo nosso, o Zé Eduardo, ele tinha acabado de sair da Heringer, pegou uma representação da ITER no fertilizante e nos convidou. Só que eu estava num momento muito confortável, o Rodolfo também, ele com uma... Pra você ter uma ideia, a gente representava quase 50% da nossa regional em venda de fertilizantes. Ele fazia umas 100 mil toneladas, eu fazia umas 80 mil toneladas, a regional era de 400 mil. E naquele momento, cheguei em casa, numa sexta-feira, liguei para o Rodolfo, recebi uma proposta para a gente sair da Mosaic, para eu sair da Mosaic e virar representante. Naquele momento, sair do CLT, do conforto do CLT, com previdência privada, um bom salário, boa comissão que eu ganhava lá. Então Só era parênteses. A gente brinca nesse cenário que o CLT na posição nossa é uma gaiola de ouro. Sim. Tá numa gaiola de ouro. Você tem o conforto da uma multinacional. Mas você não deixa de estar numa gaiola. Exatamente. E naquele momento eu liguei pro Rodolfo, ele não titubeou em um momento. Ele falou assim, Júlio, se você não ligar, eu vou ser o seu sócio. E eu falei, Rodolfo, mas eu não sei nem se vai dar certo para mim, espera. Vou chegar em casa, vou fazer uma planilha e vou ver quanto que a gente precisa vender para ganhar aquilo que a gente está ganhando hoje, porque o negócio é financeiro, né? E isso foi feito. Aí na semana seguinte eu liguei para o Zé, tá difícil aqui tomar uma decisão. Ele falou, não, vamos em Curitiba conversar com o dono da empresa. Fui lá em Curitiba, conversamos com o dono da empresa lá, deu todo o suporte, toda a segurança para a gente vender, porque um vendedor vive de vendas. E vendas é vender, entregar e receber. Aí eu recebo a comissão. E naquele momento o Rodolfo falou, eu saio. E assim a gente fez, saímos no mesmo dia da Mosaic. Pedimos conta no mesmo dia. Só que a gente tinha o mais precioso do negócio, que era conhecimento de área, que era produtor que a gente conhecia. Então a gente tinha um nome e uma bagagem de região de atuação que nos deu sustentação. Conhecimento e bom relacionamento.
Pronto. E eu falei assim, Rodolfo, não é possível que a gente não vai vender. Tendo preço, tendo um produto de qualidade, a gente não vai vender. E assim a gente saiu da Mosaic. Nosso receio era sair de uma grande empresa como a Mosaic, com nome, com poderio econômico, com tudo, e ingressar numa empresa que estava nascendo naquele momento. E entramos. Abriu-se a Farm Fértil, criamos um nome lá e compramos 2 caminhonetes e vamos tocar e vender. Só um outro parênteses, nesse compramos 2 caminhonetes. Tem uma reunião que nós fizemos aqui em Avaré, inclusive, que quando a gente tomou a decisão, falou, vamos, agora vai. Falei, não, beleza, eu tava fazendo minhas contas, já falei, vou comprar um Celta. O Rodolfo, ele sempre foi muito comedido a isso. Eu falei, rapaz, que Celta, Rodolfo. Era 4 portas. Celta preto. E aí eu falava pro Zezé, eu prefiro o Rodolfo como meu parceiro, e a gente amargava, às vezes, do que ele meu concorrente. O Rodolfo, ele é muito forte comercialmente. E aí eu falei, rapaz, eu dividi a área com o Rodolfo e ele ser meu concorrente, eu vou arrumar um inimigo muito fácil e um inimigo forte. É como se fosse o Brasil tá querendo brigar com os Estados Unidos, é a mesma coisinha. E isso, a gente nasceu na Farm Fértil, a gente começou a trabalhar como PJ, ganhando aquilo que a gente vendia, entregava e recebia, né? Isso antes da pandemia, isso foi 2019 para 2020, a gente teve sucesso nesse primeiro ano. O Rodolfo chega um dia, ele sempre muito animado, muito entusiasmado com novos negócios, né? Eu sou muito mais conservador e ele mais busca novas oportunidades aí. E ele falou, Júlio, vamos participar de licitação? Eu vendo para um canalzinho ali em São Manuel e vamos participar em licitação. Eu falei, rapaz, mas isso dá trabalho, não, vamos... E ele foi atrás, buscou documentação. Uma baita de uma burocracia. Porque imagina, hoje você trabalhar com licitação, a empresa tem que estar muito correta, muito redonda. Se você tiver uma certidão positiva, você já não entra no negócio. E aí a gente começou a comprar e vender depois. Comprava de uma cooperativa, de uma revenda, participava do leilão lá da licitação, é um leilão, né, um pregão eletrônico, né, 1 litro de Randap. No comércio aí, 35 a gente comprava e vendia por 40 lá, entregava. Tivemos muitas frustrações no meio de caminho, não foi fácil, aprendendo, mas resilientes. Tudo aprendendo, né? E aí, todo ano no fertilizante existe oportunidade de você expandir teu horizonte, né? Porque como é uma commodity, oscila muito a precificação durante o ano. Ora, por falta de produto, o preço sobe, de repente o produto entrou no Brasil, o preço cai. Então, essa sazonalidade nos ajudou, gente, tem a oportunidade da gente comprar fertilizante e vender. Como a gente conhecia todo o setor, nossos amigos que trabalhavam, que eram concorrentes, mas amigos, é outro ponto importante, sozinho a gente não vai em lugar nenhum. O que nos deu sustentação no início foi nosso conhecimento e amizade que a gente tinha com nossos fornecedores. Porque quem era eu e o Rodolfo? CNPJ novo, sem recurso. Nós não tínhamos dinheiro para pagar o contador nosso, né? Então, teve momento de reunião nossa lá, mas nós não conseguimos pagar a contabilidade dessa maneira aí. E isso foi. Os nossos amigos fornecedores davam um crédito para nós, comprava com 3, 4 dias e a gente vendia com 2 dias, né? E assim foi, aí veio a pandemia, naquele ano a gente acreditou mais no mercado, adquirimos mais volume, conseguíamos vender, né? Tínhamos amigos que representantes que nos ajudam a escoar essa compra nossa, e com isso a Farm Fértil foi crescendo. Hoje nós estamos com 6 anos, vai agora para 7 já, né? 7 anos agora. 7 anos. Agora em outubro, dia 21 de outubro, a gente completa 7 anos de empresa, uma empresa muito jovem, mas a gente veio crescendo, agora está no momento de estruturação, né? Nós estamos com uma loja em Assis, onde a gente também está indo por um pouco do lado de cereais, né? A gente construiu um silo lá para trabalhar esse produto do produtor e ter uma moeda de troca, né? Isso é importante. Eu acho que esse ponto do silo é importante destacar também, que na diversificação do negócio, né? Um negócio com um produto só pode dar certo até um certo ponto, mas uma hora ele vai te deixar na mão.
Exatamente. Então a gente tá buscando um pouco da diversificação Uhum. para ter Sinergia, né? para ter sinergia. E um Uhum. ponto importante nosso, onde a gente foca, é no baixo custo operacional. Não pode inchar o negócio. Uhum. É um dos pilares nossos de sucesso. O nosso jeito de fazer negócio é muito simples, né, Sidney? É muito relacionamento, baixa burocracia, né? Uhum. Muito direto com o produtor. E aí a Farm Fértil foi nesse segmento, comprando e vendendo. Aí em 2000 há 2 anos atrás a gente parou de fazer representação, a gente nos desligou de representação de empresa de fertilizante e ficou só focado no nosso negócio de compra e venda. Uhum. Aí a gente começou a diversificar, colocar semente de milho, sorgo, defensiva agrícola, uma nutrição foliar. E aí, há 2 anos atrás, veio a oportunidade de a gente abrir uma loja em quadra com o Luiz e um pouco diferente do nosso negócio. Lá a gente tem tipo um shopping rural. Encontra-se de botina, parafuso a fertilizante. Então nós estamos com 3 barracões lá hoje. É uma região de cidade pequena, mas muito diversificada na agricultura, né? Então tem maracujá, grama, HF forte, cereais, soja, e foi uma grata surpresa lá. E aí o Gustavo veio a integrar a nossa equipe o ano passado, aqui com a Avaré, que é uma praça que a gente já conhecia, uma praça importante, e veio somar a Farm Fértil até aqui. Legal. Bom, falando sobre a Farm Fértil, só para a gente esmiuçar um pouquinho mais, vocês trabalham além dos fertilizantes, né? Como você disse agora, tem também um shopping rural lá, né? É uma loja que tem de tudo, né? Um tem de tudo. E vocês trabalham também com defensiva. Defensiva. Então vocês têm todo um portfólio completo. Hoje o portfólio completo. Ah, legal. E como é que... Mas ainda o foco A nossa principal expertise é no fertilizante. É o fertilizante. 80% do nosso negócio hoje é fertilizante. E como você estava dizendo, vocês também têm um silo. Isso. Então o produtor ali na região ali que quer armazenar, padronizar o grão, Mais a região de Assis, né? certo. Porque isso aí é muito regional também, né? Um produtor de Assis não vai trazer soja aqui para cá. Uhum, Então tem um raio de atuação, sabe? uhum, E como a gente está próximo à nossa matriz, até teve projetos da gente deslocar um pouco mais e ser um pouco mais ousado. uhum. Mas graças a Deus hoje a gente vê que foi uma decisão acertada, tá perto, porque como se diz, é antigo isso, os olhos do dono é o que engorda o porco, né? Então Uhum. foi acertado, a gente tá ali próximo, foi comedido o nosso investimento, foi bem pé no chão, uma coisa que é nossa, e estamos criando um vínculo com o produtor nessa parte também de recebimento de cereais. Né? Bacana. Bom, como que vocês disseram que a Farm Fértil é uma empresa relativamente nova, né? Está aí quase completando 7 anos, né? Como que é o posicionamento dela perante as empresas que já estão estabelecidas aqui há mais anos, né? Então vocês entraram no mercado, como é que como que é o posicionamento da Farm Fértil? Assim, isso aí, ô Sidney, é uma coisa que na nossa experiência, no nosso profissional, a gente sempre enxergou oportunidade no mercado. Uma delas é a agilidade no processo comercial. Uhum. Um dos pilares nossos é ser ágil. Sim, não, vai ou não vai. Então hoje uma das nossas políticas é ser rápido. Deu, não deu, não deu. Uhum. E dar um retorno rápido para o produtor. Então isso é o que a gente enxerga. Hoje as empresas, principalmente as multinacionais, as grandes cooperativas, existe uma cadeia hierárquica muito grande. Não tem a proximidade. Quem decide aquele negócio, aquela compra, aquela venda, não está próximo do produtor. Então existe uma hierarquia a ser seguida. Então a gente vê que isso é muito moroso muitas vezes, entendeu? Então esse é um dos grandes diferenciais nossos, a nossa agilidade no campo. Quem decide está próximo, muitas vezes direto com o produtor. E tá vivenciando ali, né? Tá vivenciando. Porque você quer ver uma dificuldade, né? Eu já passei por isso, né? Já passei de comprar semente de soja e na semana de plantar, cadê a semente? Exatamente. E aí você não fala com E ninguém. aí você já não acha mais a semente de qualidade também, que já foi, né? E assim, O que tinha para ser vendido já foi vendido, você chegou na boca da safra, e aí? A empresa falou que ia entregar, foi chegando, viram... E esse é um ponto importante, Sidney, porque muitas vezes não é na hora da venda que você ganha produtor, na hora de resolver um problema, entendeu? Tem que ser rápido. Você tem que matar no ninho, como se diz no comercial. Matou no ninho, você resolve, você ganha o cara, ganha o produtor, entendeu? Decide, amarga o que tiver que amargar naquele momento e resolve a vida. Não fica remoendo a situação, que é pior. Eu volto a dizer, né? Aquilo que a gente fala, o modelo de atuação da Farm Fértil, a gente sempre
gosto de enaltecer isso, além da agilidade, né, é gerar confiança no produtor, mas graças a Deus a gente tem um bom relacionamento onde quer que a gente passe. É onde a gente quer que passou. Então, por exemplo, a gente tem um bom relacionamento nas cooperativas, nas revendas, a gente fala com fornecedores. Então, a Farm Fértil, ela é uma empresa um pouco diferenciada, porque muitas vezes quando você vira concorrente, você vira inimigo. E a Farm Fértil não, então eu tenho um bom relacionamento com o diretor de cooperativa, o Rodolfo tem com as cooperativas que ele atuava, a gente vende, a gente compra dessas cooperativas, tem o respeito de concorrente, mas uma sinergia, a gente está junto, a gente está no mesmo mercado, né? Então eu não tenho a pretensão, a Farm Fértil não tem a pretensão de dominar o mercado, a gente não tem nem essa capacidade, mas eu acho que se a gente trabalhar junto com nossos fornecedores, com as cooperativas, eu acho que tem mercado para todo mundo aí. Nenhuma cooperativa é tão grande que consegue dominar 90% do mercado. Então, um diferencial hoje da Farm Fértil que eu falo é você. Eu acho que pode colocar. Eu acho que não tem revenda que pega o telefone, liga para a cooperativa, liga para outra revenda e a gente faz, né? É difícil, é um modelo diferente. Até a gente brinca que a gente quase não é enquadrado como revenda. Então tem uma assessoria aí, sim, né? Pra você ter uma ideia. Uma consultoria, uma assessoria aí, tem. Eu vou falar uma coisa que aconteceu essa semana comigo. Um cliente que eu faz muito tempo que não conversava com ele, acho que deve ter comprado de outros, natural, né? Tem negócio que você ganha, negócio que você perde. Ele me ligou perguntando do mercado. Eu fui muito sincero e transparente com ele, que eu tô na ponta. Como se diz o pessoal da Faria Lima, skin in the game, né? Tô com a pele no jogo, tô comprando e vendendo todo dia. Ligo para fornecedor de 1 milhão de toneladas e ligo para de 100 mil. Vendo 30 toneladas para um cliente, vendo 1.000 para outro. Então você tá no dia a dia do jogo, entendeu? E eu dei uma informação boa para ele, uma informação de ponta. Achei que aquilo que realmente eu acreditava, eu passei. Sabe o que ele me falou? Nossa, Rodolfo, como é que você sabe tudo isso? Entendeu? Eu falei, todo dia tô no jogo, entendeu? Tô aqui todo dia. Você compra fertilizante 2, 3 vezes por ano. Eu compro todo dia. Eu tô todo dia ligando para fornecedor, entendeu? Então é meu dever ter essa informação fresca na minha cabeça, porque eu tenho que tomar uma decisão. Se vendo, quando vendo, o que vendo, se o produto tá caindo, eu vendo rápido, se o produto tá subindo, opa, dá para segurar. Então, isso é o nosso dia a dia. Então, esse é um ponto, um dos diferenciais nossos. A informação tá com a gente, entendeu? Agora, você imagina uma empresa com uma longa cadeia de tomada de decisão. Muitas vezes a pessoa que está ali vendendo não sabe o que está acontecendo. Às vezes ela fala assim para o produtor, vai subir, quando que na verdade vai cair, meu amigo. Então, se você passar essa confiança para o produtor e demonstrar isso na prática, o produtor ele não compra de você porque é mais barato, ele compra porque você agregou no negócio dele. Uma informação dessa vale dinheiro, né? Isso passa segurança, né? Passa segurança. E eu sempre falo assim que esse relacionamento, ele tem... sempre o prazo é muito curto, né? A cada 5 meses ele é revalidado. Sim. Né? Seja na safra, acabou a safra, vem a safrinha logo em seguida, então... né? Você tem esse feedback a cada 4, 5 meses, né? Então tem que ser revalidado todo momento, Sidney. Todo momento você tem que ser revalidado no mercado. É isso aí. Infelizmente é um mal, né? Mas é isso que faz as boas empresas se destacarem, né? Sim. Que é o bom relacionamento, né? Sim. Você passar segurança, isso é em tudo, né? Fertilizante, a gente vê também em questão de maquinário, né? Sim. Que é o que fideliza o cliente, não é você pagar mais barato, né? É o pós-venda. É o pós-venda. A hora que a máquina quebra, a hora que você precisa de uma peça. É o pós-venda. Né? A gente fala, fertilizante, um cloreto de potássio é igual para todo mundo. É uma commodity. O que vai diferenciar é o pós-venda ou é o antevenda, né? No caso do fertilizante como uma commodity, eu acho que o diferencial do negócio é você estar antenado no mercado e ajudar o produtor a tomar uma boa decisão. Entendeu? Ele comprar bem. Comprar bem. Você tem que ser um aliado para ele comprar bem. Mas quando eu falo comprar bem, Sidney, muita gente às vezes está ouvindo, não é aquele comprar bem naquele momento. Ou vou comprar bem porque eu comprei R$50 mais barato da Farm Fértil do que de uma cooperativa. Não, ou o contrário. Não é isso. Ele pode até comprar mais barato daquele canal naquele momento, mas ele comprou mal no ano. Ele errou o time de compra. Ele, entendeu? Na verdade, ele comprou bem naquele momento, mas perdeu R$500 por tonelada. Ele não acompanhou o mercado. Ele não tem a visão, às vezes, macro que a gente está vendo todo dia. Poxa, vai dar um problema lá na origem.
Vamos antecipar essa compra que vai estourar. Entendeu? Opa, tá tendo um leilão na Índia essa semana. A previsão é baixista. Depende da oferta que a Índia receber. Então tem muitas informações que, na verdade, é uma análise, né? Você tem que entregar uma análise pronta para o produtor, porque ele, muitas vezes, tem tanta coisa na cabeça dele, é clima, é colheita, é a qualidade do produto dele, que ele não tem o tempo de acompanhar o mercado internacional do jeito que é para ser acompanhado. Então, a gente tenta passar uma visão nossa para o produtor, uma visão, na nossa opinião, naquilo que vai acontecer, lógico, embasado em fatos. Exatamente. Isso é uma coisa importante para o produtor, né? É saber comprar bem, né? Porque se posicionar muito bem, né? E isso é a expertise que vocês têm, né? Vocês conhecem o mercado há tantos anos, sabem o que está acontecendo na questão geopolítica, câmbio, né? E isso é muito importante. A carta marcada ninguém tem. Fala assim, vai cair, vai, pode ter certeza que vai. Não, a gente se fundamenta. O que é se fundamenta? Você norteia o produtor, ó, tem essas informações que são baixistas. A única informação autista é essa. Então eu tô muito mais para esse lado aqui. E se o senhor tem alguma dúvida, parcela a compra. O senhor não erra. Entendeu? Vai fazendo média, né? Tá fazendo média. A gente tava comentando antes do podcast começar. Hoje a margem da agricultura, né? A gente está percebendo aí, ela diminuiu muito. Há 5 anos atrás a margem era muito boa, então ela permitia qualquer tipo de erro. Ela permitia que você comprar um fertilizante R$500 mais caro. Hoje não. Hoje o diferencial está no detalhe. Então você comprar bem aquele fungicida, você comprar bem no momento certo aquele fertilizante, isso aí vai fazer aqueles 2, 3 saquinhos, 4 saquinhos. Na hora que você vai juntar tudo na panela, dá 10 sacos por hectare. Ou, né, 5 sacos por hectare. Esse é o teu lucro. Exatamente. É o lucro do ano. Tá saindo pelos dedos o lucro. E esse é aquilo que está na nossa mão. Porque o clima a gente não consegue, tirando um momento que você tem uma irrigação, mas quem trabalha no sequeiro sabe. A gente não coloca a mão no clima. Exato. E nos últimos 2 anos foi desafiador, Foi né? desafiador para nossa região. A temperatura Isso muito é elevada. cíclico, né? Pode ser que chegue de novo, né? E, então, assim, hoje a gente tem que estar antenado nos detalhes. E nos fatores que a gente consegue atuar. Nos que a gente não consegue atuar, que é o clima principalmente, esse não tem como. Você pode escolher o adubo, você pode escolher a melhor semente, mas se não chover, meu amigo, não tem o que fazer. E o que vocês têm observado? Vocês têm observado essa tecnificação do produtor? Você acha que isso está se tornando cada vez mais apurado? A tecnificação que eu falo não na questão de produzir a soja, né? Eu falo na questão da gestão. Na gestão. Profissionalismo na gestão. Exatamente. Enxergar como um negócio. Porque hoje em dia o produtor ele está numa bolsa de valores, né? Ele olha a soja, hoje subiu, o CBOT caiu, então ele vê aquele número oscilar. Eu acho o seguinte, Sidney, a gente está num momento, muitas vezes, de transição do pai para filho, geração, né? Pode ser que essa nova geração que venha uma geração melhor, digo, de profissionalismo de gestão. Pode ser que aconteça esse profissionalismo de gestão e muitas vezes a gente vê isso, entendeu? Mas é só o tempo vai dizer agora. Que é necessário, né? Porque a gente tem que enxergar hoje como empresas rurais, né? Sim. Até então admitia-se erros agronômicos, né? E deixava um bom resultado, né? Hoje em dia as margens cada vez mais estreitas, você não... Ou seja, são nas crises que a gente consegue se reinventar. Né? Isso é nítido ao longo dos anos, né? Toda crise ela peneira o bom, peneira o ruim e a gestão, o choque de gestão ele vai começar agora. Porque antes, como você tinha uma margem muito boa, permitia o erro, uma margem de erro. Hoje a margem de erro diminuiu muito. Então, a gente nota que nossos principais produtores já estão muito antenados a isso, né, em proteção de preço, né, numa bolsa de valores, num mapeamento, numa gestão fidedigna de estoque, de plantabilidade. Então hoje é uma engrenagem que não é só colocar a semente dentro de uma plantadeira e sair plantando. Então tem muita coisa envolvida. E a gente nota que a nossa região ela desenvolve rápido, a agricultura desenvolve muito rápido. De 5 anos para cá, muita gente tem partido para gestão. Não espere que o lucro vai dobrar o capital em 4 meses, né? Isso aí risco. Mitigar risco. Então é melhor você ter lucro constante ao longo dos anos do que você arriscar e perder tudo.
Hoje a gente tem visto produtores aí quebrando trabalhando. E isso é muito ruim. É a coisa mais triste que tem, né, cara? Você tem que quebrar trabalhando. Quebrar trabalhando. Você Uma vê... coisa que a gente fala, Sidney, que é uma frase que nos norteia também, lucro pequeno não quebra empresa. Exatamente. Então, preze pelo lucro, não pela interrogação. Né? É difícil, cada um tem um tipo de gestão, cada um tem uma metodologia, né? Mas, assim, o nosso negócio está muito baseado no clima, né? E aí você pega os últimos 2 anos, ele foi um clima muito adverso e precificação muito ruim. Então, é uma fórmula que pegou até os que tinha capital, os capitalizados. Né? Então, acho que a grande questão também, falando dessa questão de gestão, não é tanto só a produção, e sim a gestão do negócio como um todo. Ah, vou vender agora, tá dando um lucrinho. Pô, vende um pouco, tá positivo. Depois ele vende negativo, né? Mas para isso ele tem que saber quanto que ele tá, quanto tá custando. Não, às vezes o produto dele. pronto lá já, entendeu? Ele tá com soja lá, tá com um produto pronto dentro de casa, tá positivo, vende um pouco, entendeu? Ou fertilizante, tá na relação de troca, compra um pouco. Não precisa comprar tudo, vai comprando, vai fazendo a média, entendeu? Uma vez eu vi um tempo atrás falando sobre a comercialização de soja, não lembro se era soja ou milho, de produtores americanos. Cara, ele comercializa muito mais que o produtor brasileiro. Vai fazendo a média. Mas lá é diferente, Rodolfo, porque lá nos Estados Unidos, cada propriedade tem seu silo. Sim. E além dele proteger na bolsa, ele vai jogando no mercado pontualmente. No Brasil, não. É um outro fator, por isso que a gente investiu em armazenagem, que é um outro fator, déficit de armazenagem. Nos Estados Unidos, todo mundo tem silo nas propriedades, todo mundo. Então ele joga produto no mercado ponderadamente. No Brasil não, ele é concentrado. 30 do 3, 30 do 4. O que acontece quando o produto aumenta a oferta de produto? O preço cai. E ele não se protege, né? E ele não se protegeu, ele não travou essa soja quando ele comprou os insumos dele. Então é muito importante que o produtor comece a enxergar que acertar o olho da mosca é muito difícil hoje em dia. Eu comprei bezerro hoje a R$200 arroba e a arroba foi para 350, ótimo. Se você está no mercado, você vai pegar. Mas teve gente que a soja foi a 200 e não vendeu soja. Tinha soja guardada. Tem não gente vendeu. que até se orgulha que tá com a tulha cheia, né? Porque é impressionante. É uma realidade, 200. A gente, eu acho que uma lei básica do mercado chama oferta e demanda. Já dizia Adam Smith, né? No século XVIII. Tudo é oferta e demanda. Soja 200 é uma realidade para o mercado brasileiro? Não, não é. Não é uma realidade, né? Por isso que aumentou muito o plantio. Soja 100 é uma realidade hoje? Não. Também ela vai erguer, ela já chegou no fundo do poço. Nós vamos ver momentos agora de constância, né? Lateralização. De lateralização dos valores das commodities, mas já com viés de alta. Por quê? O que vai acontecer? Hoje tem enxurrada de produto. Começa a não dar dinheiro, começa a margem se estreitar. O que vai acontecer com os produtores? Vão reduzir a área, vão trocar de cultura. Como que fala? Vão optar menos pelo risco, né? Sim. E aí, daqui 2 anos, o que vai acontecer? Porque o consumo, ele vem, tá crescendo. Se eu tirar a oferta, daqui 2 anos, o preço dá aquele boom. É o que vai acontecer. E a gente chegou também a uma diversificação. Até na nossa região, aquele produtor que fazia safrinha, uma parte foi pra cana. Cana deu um boom um tempo atrás. Entendeu? O produtor de amendoim vai enxugar esse ano amendoim. Porque o preço... Você viu uma super oferta de amendoim, não teve preço, teve comprador. E a gente tá enxergando isso para outros lados também. Você pega na região do Mato Grosso, aumento de gergelim, né? Muito gergelim. Então, tá se diversificando a agricultura brasileira. E é sadio isso, né? A matriz ainda é soja e milho. Soja primeira safra e milho segunda safra. A matriz é essa. Só que há 3 anos atrás, o cara entrava na safrinha plantando 100% da área. E hoje não. Hoje, eu vou plantar safrinha, a segunda safra, aonde eu sei que dá resultado. Os outros 50% eu vou fazer um sorgo, eu vou fazer um gergelim, eu vou plantar uma braquiária, vou fazer uma cobertura de sol. Por quê?
Hoje, você arrisca a perder aquilo que você ganhou, É verdade. porque você já começa devendo. Você começa devendo a semente, você começa devendo o fertilizante, É então uma indústria a céu aberto, você né? tem que colher. Um produtor vive de colheita. Preço, isso aí é o mercado que vai definir, a gente não coloca valor, mas quem tem que produzir. Agora, você plantar sabendo no risco para não colher, então eu acho que isso é uma loucura. Por isso que o cenário é o produtor analisar muito bem. É melhor plantar 50 alqueires bem plantado do que plantar 100 e pagando arrendamento caro. Que é o que a gente viu acontecer muito nos últimos anos, né? Antes da pandemia. O que você falou, o que ganhava na soja no verão, perdia no safrinha, né? Porque o cara plantou 100% da safrinha. Aí na média ficou ruim. Se ele planta só na janela ideal, que já tem um risco, ele sai. Agora não, ele queria plantar e até abril plantando safrinha. Então esse é eu acho que a mudança de percepção do produtor nessas crises é isso. É ele, opa, eu não posso continuar fazendo aquilo que eu estava fazendo. Uhum. Vem para dentro de casa, faz o dever, encolhe, não é feio, porque o ego do ser humano ele é muito complicado, porque o cara quer, eu planto 50 alqueires, outro ano ele quer ir para 100, de 100 apareceu uma arinha de mais 50 ele pega, e se você não tiver capital de giro para fazer um aumento desse, você certamente vai dar um problema. Pode ser que você fale assim, porque de todo jeito você vai ser rotulizado, né? Ou é doido, ou rapaz, mas que acabou que foi com sorte, hein? Ou é doido ou tem sorte, né? É Esse verdade. foi sortudo, Se hein? der sorte, se você ganha dinheiro, você teve sorte. Se você perder, você foi o doido. Exatamente, né? E aquele negócio, né? O vizinho nunca produz a menos, né, do que o esperado, né? Não. E aí pega todo mundo de surpresa, né? Fala, mas, pô, o cara tava produzindo 85, 90, aí o cara quebrou, e o que aconteceu? Pois Né? é. Mas é isso aí. Mas é isso que eu tava falando, né? O produtor hoje, ele deixou de ser somente um produtor. Aquele cara que vai pra lavoura, produz a soja, o milho, né? Ele tá entendendo de mercado, né? Ele tá Empresário fazendo uma boa rural, né? gestão. Empresário rural. Ele tá tendo domínio do custo, né? Tem que ter domínio do custo, né? Porque eu já ouvi no passado, assim, o produtor falou, não faço conta não, porque você faz conta aí, não dá dinheiro esse negócio aí não. Mas você tem que ter. Tem que ter. E isso que é a gestão, né? Isso que te norteia pra comprar, na verdade. Né? Exatamente, porque se você tem uma gestão eficiente, você pegou aquele cenário ruim, opa, vamos melhorar isso aqui? Porque melhor que uma notícia ruim, pior do que uma notícia ruim, é uma notícia ruim que chega atrasado. Né? Já foi, né? Exatamente. Então você tem aquele cenário e tempo hábil, você corrige aquilo, né? E hoje não tem desculpa mais, né? Tá muito fácil a informação, tá muito fácil uma planilha de gestão, tá muito fácil consultoria um controle, mesmo, né? né? Uma consultoria. Então, assim, não acho que não é desculpa. Mas eu não... O produtor é muito conservador, né? Mas eu acho que a gente caminha para uma gestão mais eficiente. São nessas crises, ninguém gosta de crise, isso aí impacta todo mundo, é uma cadeia inteira. Mas a gente vai ter que se reinventar no agro aí nos próximos 10 anos, 20 anos. Né? Então, acho que é importante ter essa visão aí de gestão. Não dá para a gente fazer só na cadernetinha lá e no lápis e no papel, não. Então, acho que tem que mudar. É isso aí, fazer lição de casa, se tecnificar e aquilo que a gente estava falando de começar, né? Só vende soja 200 e boi a 350 quem está na atividade, né? Quem tá no jogo. Então você tem que ser eficiente, você tiver um pouquinho de lucro, né? Ninguém quebra com um pouquinho de lucro, E né? não pode vislumbrar, né? Você vendeu aquilo lá, opa, deixa eu sentir como é que vai ficar. Porque a partir do momento que você vendeu, muita gente trocou de maquinário, fez muita coisa que às vezes colocou ele de volta naquela posição. Entendeu? Ou pior do que ele estava, né? pior Porque do o que ele cara, tava. né? Arrendou terra cara, O jogo verdade. ficou caro. É. Hoje é difícil entrar, né? o valor para você entrar na atividade é alto, né? Tanto para arrendar uma terra, mas para você montar uma frente de plantio aí, de pulverização, o cara gasta 2 milhões de reais aí para plantar 50 alqueires de terra, 100 alqueires de terra. É um dinheiro de uma vida. Então, realmente quem vai ficar no agro é quem tem um controle de gestão muito bom, quem tem a família trabalhando perto, quem está todo dia olhando o negócio. Uma informação apurada. Informação, acho que esse é o ponto principal. É isso aí. Bom, recentemente vocês estiveram no 12º Congresso Brasileiro de Fertilizantes. O que vocês viram por lá?
Ô, Sidney, assim, muitos pontos positivos, mas um fator que tava todos os palestrantes mencionando se chama crédito. O Brasil está passando por uma reestruturação de crédito que preocupa. Tanto os fornecedores, os distribuidores que estão na cadeia, todos os palestrantes falaram em crédito. E assim, outro ponto que preocupa é a nova reestruturação da economia global. Como que vai ficar a relação Brasil, China e Estados Unidos? Então, são duas coisas que foi muito batida lá nesse congresso. A questão do crédito. Pouco tempo atrás, pouco tempo, até antes da pandemia, a gente que está diretamente na ponta, a gente via isso. Um excesso de crédito, que muitas vezes um excesso de crédito com uma falta de gestão, com más decisões dentro do agronegócio, levaram a esse cenário que a gente está hoje. Uhum. E o que você tem observado assim em relação ao crédito, né? Os palestrantes, né, falaram sobre esse assunto. O que vocês têm observado? Eu estava vendo sobre o Plano Safra, né? Foi recorde de divulgação do valor, né? Mas a gente olhando os relatórios, né? Caiu 50%, 60% em alguns casos, né? O Pronaf, principalmente, né? Que caiu mais de 60%. O que vocês têm observado? Sidney, a verdade é o seguinte, de 2 anos para cá, 3 anos para cá, o agro estava muito no holofote da economia, né? E realmente é uma locomotiva muito grande. E isso veio desacelerando da eleição para cá, foi desacelerando, culminou com algumas crises aí que fez com que essa taxa de juros aumentasse. Então o crédito passa por taxa de juros. A partir do momento que começa uma taxa de juros elevada e você não consegue colocar ela dentro do teu negócio, o agro, ele não é que ele estava acostumado, o agro ele não tinha margem para taxa de juros. É assim, ó, quando a margem era muito boa, a taxa de juros estava baixa. Então olha que equação boa que era. Hoje a taxa de juros elevou e a margem reduziu muito, então não fecha a conta. E isso é como se andasse de bicicleta, né? O produtor ele vinha pedalando, a cadeia vinha pedalando, pagava um crédito, tomava outro crédito, E aí na hora que chegou a 15%, E não produzir, parou o crédito, todo mundo, assustou, tá 15%, a roda parou de girar. Então assim, o agro vai continuar? Vai ter novas ferramentas de financiamento? Vai. O governo, quando o Paulo Guedes lá atrás baixou a taxa de juros a 2%, também não é uma realidade. Aumenta muito. Todo investimento a 2%, isso é ótimo. Só que também não era factível. A 15% também não é. Eu acredito que nos próximos meses aí a gente vai ver essa curva de juros, porque realmente a locomotiva do agro tá caindo. Tende a acomodar, né? E assim, lá no Congresso da ANDA, lá teve o ministro Roberto Rodrigues, pessoas importantes do agro, influenciadores importantes do agro, todos enfáticos no crédito, todos enfáticos que essa taxa de juros que está aí não pode continuar, mas todos pessimistas com o caminho que o Brasil vem tomando. Em tanto em negociação bilateral, multilateral com os Estados Unidos, isso aí impacta tudo, não é só o agro. Vai impactar o investimento de outras cadeias, vai impactar o dinheiro na Faria Lima em São Paulo. Efeito cascata, né? É um efeito cascata, vai influenciar na dona de casa, no supermercado. Porque às vezes, na percepção da dona de casa, ou do cidadão, é que, o pacote de arroz diminuiu, a carne parou de subir, só o café que está alto, mas tudo que não remunera, não perpetua, gera escassez, né? Gera escassez. Então, a gente está percebendo que daqui 2 anos a gente vai ver o efeito contrário, é o efeito rebote de hoje. Então, o país tem tomado algumas decisões que está culminando Aí juntou, é uma tempestade perfeita, né? Problema de crédito, 2 safras aqui no nosso cenário muito ruins de produção e preço, crédito escasso, aí um cenário que você olha para os nossos governantes, você não vê muito futuro, você começa a ficar numa inércia muito grande,
Não Para-se os investimentos, você fala assim, eu não sei se eu vendo tudo e vou embora para os Estados Unidos, eu não sei se eu emprego ou se eu mando embora. uma incerteza no mercado, né? E assim a locomotiva vai parando, ela vai tomando. Para você acelerar essa locomotiva daqui 2 anos, vai gerar muita lenha, vai ter que colocar muito É coisa combustível. simples, você vai no mercado hoje, você viu até então, alguns meses, até um mês atrás, você via qual que é o preço da batata. Pô, eu cheguei a ver o preço no mercado, é R$1,50 o quilo. Aí você faz a conta reversa, a margem do distribuidor. Não fecha. Não, mas não tá fechando a conta. Isso estimula o cara a produzir? Não, não estimula. Entendeu? Se perpetuar isso aí e não tiver uma remuneração, um efeito rebote para remunerar aquela pessoa que tá no campo, vai desestimular a produção. Aí o preço não vai para R$1,50, ele vai para 20. Entendeu? Aí inibe mais o consumo e faz aquela roda negativa, né? É muito rápido hoje, né? O bom da agricultura hoje é que ela é muito Dinâmica, interativa, dinâmica e global. Um negócio lá na China impacta nós aqui agora. É imediato. Não tem, isso aqui não vai chegar aqui. É imediato. Qualquer palavra que um decisor aí, um governante fala, impacta em toda a cadeia. Mas é o dólar. Eu mexo com dólar, eu não tenho dólar em casa. É totalmente, a gente é dependente, totalmente. É uma cadeia ligada à outra. Nenhum país vive sozinho, isolado. Mas eu produzo comida. Mas se você não tiver para quem vender, meu amigo, não tem o que fazer. Então, assim, o agro vai passar por esse desafio agora de reestruturação, ele não vai parar. A gente nota nossos clientes vão plantar, Tão reticentes, mas não tem o que fazer, tem que plantar e tentando tirar uma margem um pouco mais positiva. Vai ser exorbitante? Não. Ele já sabe que os próximos anos aí a margem vai ficar mais apertada, então não pode errar. Esse é o ponto. Falando do evento, a pergunta inicial, uma coisa que ficou clara lá, algumas consultorias falaram, essa negociação entre Brasil e Estados Unidos, e principalmente Estados Unidos e China, pode ter impacto muito relevante aqui no Brasil. Hoje, os Estados Unidos ainda não entrou em acordo com a China, mas isso é questão de tempo. Vai entrar. Um precisa do outro. E isso vai envolver o agro lá. E se envolver o agro, qual que vai ser o reflexo aqui no Brasil? Então, isso é uma interrogação que paira por todo mundo, entendeu? É questão de tempo para ter uma resolução nisso, entendeu? O fórum foi de fertilizantes, mas falou-se muito em macroeconomia, em geopolítica, do que fertilizante propriamente dito. Porque é muito dependente, é muito... Como fertilizante é uma commodity, é dependente de fatores geopolíticos, é dependente de câmbio, é dependente de dólar, é dependente de logística, mercado de mercado interno. Então, assim, mas tudo bem, vamos traçar um panorama aqui para o nosso ouvinte entender o que vai acontecer no fertilizante nos próximos 6 meses aí, para tomar decisão para a safrinha, né? O mercado agora é um mercado de entrega, é um mercado que está se entregando ainda o verão. O Mato Grosso, que é um grande mercado, ele já tem produtores lá grandes que ainda não comprou, para você ter uma ideia, mas isso não é uma realidade, 80%, 90% já comprou, já estão negociando a safrinha. Então lá roda-se muito antecipado. O nosso produtor aqui, ele toma decisão a partir do momento que começa a plantar. Então, o mercado de fósforo, né, Rodolfo, ele está estável, com leve viés de baixa. O cloreto de potássio, ele está com viés de estabilidade, porque ele caiu muito, e o nitrogenado ele é uma gangorra, né? Ora ele sobe $50, ora ele desce 70, então é na tomada de decisão no momento de uso. Então o nitrogenado não é uma... A questão de mercado, assim, acho que até tinha uma questão sobre isso, né? A gente antecipou um pouquinho. Existe uma naturalidade em cada nutriente, na volatilização de preços. E lógico, isso aí é muito impactado pela velocidade da informação. Sempre que tem uma informação, algum tempo atrás, não sei se você lembra, a Bielorrússia foi sancionada, que é aquela questão política lá, que ela prendeu um opositor político. A comunidade internacional sancionou a Bielorrússia, que é produtora de boa parte do cloreto de potássio do Brasil. O que aconteceu pro preço? No dia seguinte, todo mundo tirou preço, subiu $100. Aí o produtor, não vou tomar posição, subiu mais 100.
não vou tomar posição. Chegou a $1.000 o cloreto de potássio naquela época. Então, mas existe, lógico, tirando essa velocidade de informação, uma sazonalidade normal das matérias-primas. A gente fala que a volatilidade do preço de um cloreto, ele é mais, cloreto de potássio, ele é mais andando de lado. Quando ele sobe gradativamente mês a mês. É um elefante andando. Até ele pegar uma velocidade, vai um tempo, dá um tempo para você se programar. Você vê a tendência do negócio. Um fósforo já é diferente, tem uma certa volatilidade maior, certo? E o nitrogenado é uma loucura, é puramente especulativo. Envolve questões geopolíticas muito mais afloradas do que os outros nutrientes, muito por conta da origem. Você pega um cloreto de potássio, você tem uma origem, falando a grosso modo, tem vários outros players dentro do globo, mas russo e canadense, certo? Duas fontes que praticamente dominam o potássio. O fósforo tem uma produção doméstica dentro do Brasil, muito mais super simples, que é o grande consumo a nível nacional. Mas assim, tem muita coisa importada. Tem os marroquinos, tem os americanos na figura da Mosaic. Os marroquinos são influenciadores mundiais. Tem o russo e o chinês. Então, basicamente é isso. E o nitrogenado tem muita fonte de produção a nível mundial. Tem o Golfo Árabe ali, que tem uma produção relativamente forte. Inclusive, recentemente teve essa questão americana lá no Irã, que imediatamente afetou o preço pelo receio dos embarques que estavam vindo para o Brasil, porque normalmente quem vende aqui dentro já está vendendo até o que está vindo, entendeu? Às vezes vende o que não tem. Então afeta muito essa questão. A questão de hoje, como é que tá? Tem uma tendência baixista a médio prazo, porém, para quem precisa comprar para verão, já era para ter comprado, né? Porque existe aqui, além da questão toda de precificação geopolítica, em dólar, existe a questão de nacionalização da mercadoria e aquilo que eu consigo de fato te entregar. Porque às vezes eu tô te precificando uma coisa que não tá comigo ainda. Então, o que eu vou te entregar que é o de fato que eu tô precificando. Então, tem fila de porto, tem a demanda de fato das empresas que ela tem vendido, entendeu? Uma fila de embarque, que é o que tá aqui já, entendeu? Então, eu falo que quem não tomou posição, tome quanto antes. Independente do preço estar caindo, você tem que tomar posição que você precisa dessa mercadoria. Agora a safrinha eu acho que vai ter boa janela daqui para frente. Dá para tomar uma decisão antecipada às vezes. Olha, a gente falou um pouquinho sobre, né, mas só para a gente reforçar, hoje em torno de 85% do fertilizante do Brasil é comprado de fora, né? Por que o Brasil é tão dependente assim? Falta esse insumo para a gente fabricar? Ou é muito caro? Como é que funciona isso? Na verdade, isso aí a gente vai envolver política também, né? Nunca teve estímulo aqui dentro do Brasil. A gente tem uma política que não incentiva a mineração. Mas a gente teria capacidade para poder produzir? Inclusive tem aquela empresa nova, esqueci o nome de potássio. Uma empresa nova de potássio, Altazes, que vai suprir uma parte da demanda nacional, só que tem que ter mais estímulo. Teve uma política que há alguns anos atrás, que é o Plano Nacional de Desenvolvimento de Fertilizante, mas só que é o seguinte, para você desenvolver uma mineradora, não é uma coisa que da noite para o dia. E a demanda é crescente do Brasil. O Brasil, inclusive no Congresso da ANDA, até 2036, um cenário positivo da agricultura brasileira vai demandar 73 milhões de toneladas. Hoje, o mercado de hoje é 46 a 50. Então está definindo ainda. Vai fechar entre 46 e 50, se não cair, se não subir. Milhões de toneladas. Milhões de toneladas. Então você está falando em 2036, já 73 milhões de toneladas no cenário positivo. E um cenário baixista, 64. Então, olha o tanto que a gente vai crescer em 10 anos. Entendeu? Então, hoje, se a gente desenvolver empresas hoje, a gente não consegue atingir nossa necessidade. Na verdade, muito difícil a gente ser autossuficiente em fertilizante. Muito difícil. Principalmente pega um cloreto de potássio. Com todo o desenvolvimento que a gente vai ter com a exploração com essa mina de Altazes, a gente pode chegar até 20% da demanda nacional. 20% a 30% da demanda nacional. Então a gente é muito dependente. Falando de fósforo, tem algumas unidades de produção no Brasil, tende a se intensificar. A própria Serra do Salitre, com a figura da Euroquem, que era da Yara, agora a Euroquem, está intensificando, teve um desenvolvimento regional.
mas também a gente não é autossuficiente naquilo que a gente produz. Uhum. E a questão de nitrogenado basicamente é um derivado de petróleo, né? Então, tem alguns investimentos, porém não são suficientes para atender nossa demanda também. Tem que ter refinaria, né? É. A gente fala que o custo do Brasil não é só o custo de logística, de transporte, né? Mas no impacto, por exemplo, que o ambiental traz, né? Então, tem muitos projetos aí para melhorar a logística, a eficiência nacional Uhum. e às vezes é impactada por um problema ambiental lá, um partido de minoria entra no Supremo porque essa ferrovia vai passar. Nós estamos no caso da Ferronorte lá, que um projeto ficou parado mais de 10 anos para sair do papel porque ele estava margeando uma área indígena lá no Mato Grosso, no Pará. Então isso aí, você vai somando isso no custo para produzir uma mina hoje lá em Autazes, na Amazônia. É muito mais fácil eu comprar do Canadá ou comprar lá da Rússia, que tem um custo de produção muito baixo, Uhum. colocar num navio, pôr numa ferrovia lá, ir para o porto, do porto entrar num navio, do navio descer aqui no Brasil, fica mais barato do que eu comprar lá do Amazonas e trazer para cá. Uhum. Isso aí vai ser nítido, porque o custo de abertura de uma empresa dessa de mineração no Brasil é muito alto. Uhum. Por que não se incentiva mais? Porque a produção lá de fora chega mais barato e é comercial. Uhum. A É o risco Brasil, né? a precificação de um fósforo aqui no Brasil ela é baseada no mercado internacional. Como nos Estados Unidos a rocha fosfática está no veio da terra aqui em cima, o custo de produção é baixo. Lá em Marrocos é a mesma coisa. Então, tem uma rocha de melhor qualidade, a nossa rocha é de menor qualidade. Então, tudo isso impacta na nossa dependência do mercado externo. Uhum. Vai parar isso? Nunca. Uhum. Jamais. Uhum. Graças a Deus tem uma cadeia internacional de suprimentos de fertilizantes. Imagina se a gente chegaria em recordes e recordes de produtividade ano após ano, com pouco aumento de área. A gente dobrando a capacidade de produção de soja, de milho, de algodão, de citros, Barato. celulose, Competitivo a nível mundial. Uhum. Por quê? Porque a gente tem uma cadeia de suprimentos de fertilizantes eficiente que chega um produto lá da Rússia aqui no Brasil num preço muito competitivo. Uhum. Então isso aí é fantástico. Vai parar essa dependência? Não. Vamos tratar de outros fatores aqui no Brasil, que seria logística, ferrovia, mudar um pouco do modal. Então tem outras coisas no Brasil que impactam o desenvolvimento do próprio país. E a agricultura vai assim, antigamente tinha você crescer 50 em 5, o Brasil cresce 50, ao contrário, entendeu? Você fazia 50 em 5. Não, nós fazemos 50 anos, 5 anos em 50 anos. Tamanha a lentidão do nosso desenvolvimento. Não, aqui, e outra coisa que preocupa, inclusive estava muito descrito nesse congresso que a gente foi, dentro dessa briga geopolítica, existe mais um tempero lá que são a aquisição de produtos russos aqui dentro. O Brasil depende do fertilizante do diesel russo. Você falar assim, Brasil, os Estados Unidos chegar para você, para o Brasil e falar, você não vai poder mais comprar. Cara, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É muita dependência, de tamanho da dependência do Brasil. E um projeto como de produção não é da noite pro dia. Então a gente tem mais um cenário geopolítico ainda que preocupa o produtor aqui dentro, né? Não, e não só o agro, né? Imagina se impactar na cadeia do diesel. 60% do nosso diesel é importado da Rússia. Então, assim, é muito diesel. Então, se sair uma sanção dessa lá, eu também acho muito difícil, porque também o Trump, os Estados Unidos está conversando com a Rússia também, isso aí impactaria o negócio da Rússia. Então, assim, são coisas que não tá ligado a nós, mas pode impactar bastante. Isso aí. Bom, falando sobre os custos, né, dos fertilizantes, o que vocês têm observado em relação ao ano passado, de uma maneira geral? Esse ano tá mais caro 30%. o fertilizante? Se a gente pensar no ano passado, para esse ano, numa média, né, cada caso é um caso, mas numa média, na safra 25-26 agora, os fertilizantes correspondem de 27% a 30% do custo total de produção da soja, né? Que equivale de 16 a 20 sacas por hectare.
Sim. numa média. Se a gente puxar do ano passado, hoje é 16 a 20, na safra passada era 14, né? É mais ou menos nessa Sim. proporção que vocês estão observando? Subiu 30%. Essa acho que é um número aí que o cloreto de potássio, em se manter no valor da soja, né, que está sinalizando para o próximo ano, porque a conta é feita para o próximo ano, como ele vai vender essa soja. Uhum. Né? Essa conta aí, é 20 sacos, mas se eu vender a R$100 a soja lá em março de 26, é uma realidade. Se eu vender a 130, é outra realidade. Uhum. Então, considerando aí uma estabilidade no valor de R$125 aí, a gente teve um incremento de custo na ordem dos 30% aí no fósforo e principalmente no fósforo, né? Principalmente. O que acontece, Sidney? Na verdade, assim, a gente já estava avaliando esse cenário ano passado. Uhum. O que acontece? Mais do que nunca, a oferta e demanda. É a lei que regula o mercado. A oferta, a demanda estava muito justa com a oferta, pensando em fósforo. Uhum. Muito justa. Então, por mais que demore para tomar posição, estava justa. Aquilo que vem de fora estava muito em linha com o consumo. Isso mitigou a queda. Uhum. Pelo contrário, firmou os preços na virada do ano. Uhum. E também outro fator que é um tempero a mais para essa precificação, o fertilizante, principalmente fosfatado, que impacta direto, fósforo e potássio, né? Uhum. O fósforo, ele tá na mão de poucos players. Você vê, basicamente, é russo, marroquino... Canadá? Não, Canadá é potássio. Potássio. Canadá, potássio. Falando em fósforo. Russo, que é bielorrusso, na verdade, né? Uhum. Não, bielorrusso é potássio, desculpa. É o russo, o marroquino Uhum. e o americano. Uhum. Você pega aqui um dos grandes players do mercado é a OCP. Ela tá ali no Marrocos. Tava conversando com algumas pessoas de lá nesse congresso. E sabe quantos dias ele põe fósforo aqui na nossa Bahia aqui? 10 dias, 15 dias no máximo. Olha só. Não tem lugar no mundo que tenha a eficiência que eles têm. Cara, do jeito que eu risco o Brasil e a logística do Brasil é ruim, eu acho que demora mais para trazer um produto de Uberaba do que você Não tenha dúvida. pôr um produto aqui aqui nos nossos portos, entendeu? Então, e eles são muito capitalizados, eles não precisam vender. Olhando toda essa economia, a oferta muito justa, restringiram a quantidade de MAP no mercado, restringiu. Falou, não tem MAP para te vender. Tem, né? Mas não tem. Isso fez com que o preço disparasse. Uhum. 30%, esse 30% que o Júlio tá falando. Entendeu? E o potássio a gente observou, mas assim, o potássio, o aumento dele, o incremento dele mês a mês é um incremento mais gradual, assim como eu falei, né? Uhum. Ele vai gradativa e volta também da mesma forma. Uhum. A relação de troca no passado estava muito boa. O que aconteceu? Quem que toma preço aqui no Brasil? Produtor de soja, principalmente os grandes polos de consumo. Mato Grosso, Goiás, Bahia, principalmente Mato Grosso. Uhum. O produtor, olhando aquela relação de troca do potássio, boa, o que ele fez? Tomou uma posição muito adiantada. Foi lá e comprou potássio. Deixou o fósforo. Entendeu? O que aconteceu com o resto? Teve que acompanhar o alta, porque a partir do momento que os grandes players do Brasil estão comprometidos com uma entrega de um grande volume para um grande mercado consumidor, ele não vai querer baixar preço mais para o vizinho dele. Uhum. Entendeu? Uhum. É a mesma coisa assim, eu já tenho compromisso de entrega nos meses de março, abril, maio. Aí vem a Minas Gerais e São Paulo querendo comprar. Não, vou comprar. Não, mas tá muito caro. Me desculpa. Uhum. Não posso atender você nessa base de preço. É assim que funciona, entendeu? Então, aí cai tudo aquilo que a gente conversou. A gestão de informação, a gestão do profissional do produtor. Ele tá vendo um movimento de compra lá, opa, eu vou junto. Ele tá comprando lá, daqui a pouco isso vai impactar no meu negócio, entendeu? Toma uma posição, entendeu? Uhum. Mas tudo isso que a gente tá falando, se não tiver o crédito, se não tiver o dinheiro, tudo cai por terra, né? É isso aí. Bom, a gente falou um pouquinho da taxa Selic, né? Só para trazer uma informação. Essa taxa é a quinta ou a sexta maior taxa desde quando a Selic surgiu. Então, espero que não seja comum, né? Assim como a taxa 2% também não era comum, né? Então, temos que achar um meio termo aí. De uma maneira geral, falando em cloreto de potássio, ureia, qual que é o melhor momento de adquirir? Claro que envolve questão geopolítica, câmbio, por aí vai. Mas, historicamente, quando que é o melhor momento de... Sidney, eu vou falar uma coisa pra você, cara. A gente tá mais de 15 anos no fertilizante, nenhum ano foi igual ao outro. Nenhum ano foi igual ao outro. Então, você tem que acompanhar as informações.
O melhor momento é quando sua relação de troca tá favorável. Relação de troca. Ponto. Fundamental. Independente se vai estourar ou não. Bateu minha relação de troca. Aquele produtor que não tem relação de troca, ele vai estar totalmente perdido. Ele vai comprar. Ele não tem Agora é a um hora de norte, comprar um fertilizante, né? Vai chover, tá na hora de comprar. Não tem um norte. A referência dele é relação de troca. O preço, a moeda dele é o insumo que ele planta. Assim, historicamente, você vai fazer uma conta, o cloreto de potássio eu preciso vender, vai lá, 18 sacos para comprar uma tonelada. E naquele ano tá 16, opa, tá ótima a relação de troca. É hora de fazer. Pode ser que vire 15? Pode, mas pode ser que logo ali na frente vire 20. Perdeu dinheiro. Então, uma metodologia básica é a relação de troca. Quanto que está a soja para a safra que vem, quanto que está o preço do produto hoje. Ponto. E aí você vai olhando. Naturalmente, as entre-safras. A gente nota que sempre em abril e maio tem uma boa janela de compra, porque tem tempo para o verão. Na safrinha, geralmente ali no mês de novembro, Final do outubro, novembro, é um bom momento, né? Você antecipa alguma coisa de compra. Nesse momento aqui, eu estou falando na nossa região. Eu estava falando há pouco tempo atrás que o Mato Grosso já está rodando a safrinha do ano que vem. E nós nem estamos pensando ainda na safrinha, só estamos pensando no plantio do verão. Então, normalmente essas duas datas aí, para verão, março, abril e maio. Para safrinha, normalmente ali em outubro, novembro. Eu acho que é um bom momento de tomada de decisão. Mas volto a dizer, vai dependendo muito da tua relação de troca. Estamos falando em milho para o ano que vem a R$70. Fazer conta. Já dá Quanto pra que tomar é? uma Já posição. dá para tomar a decisão. Então Exatamente. tem Não, isso. aí que entra a gestão, né? Então eu Aí preciso saber, eu preciso conhecer a propriedade, então eu sei o quanto mais ou menos o que eu vou produzir, né? Eu sei o quanto vai custar e estou olhando o mercado, eu vejo qual que é a margem desejável, né? Se ela tá me deixando uma margem boa, 25%, 30%, né? É isso aí. Isso é tão importante, o Sidney, que, voltando àquele exemplo que eu te dei, o cloreto de potássio. Cara, rodou muito o mercado no Mato Grosso no ano passado, mais ou menos de julho a outubro. Por quê? Por causa da relação de troca. Que o produtor do Mato Grosso, ele é muito antenado na relação de troca. E outra coisa, lá eles têm que receber antes, porque ele é muito volátil ao frete. O frete lá volatiliza muito, entendeu? E às vezes inviabiliza o negócio dele. Entendeu? Então, chegou na relação de troca, o Mato Grosso rodou muito rápido, a pessoa que não tem esse acompanhamento de relação de troca tá exposto ao preço que vai rodar naquele momento. Entendeu? Por exemplo, Mato Grosso comprou. Tem muitos players compromissados. Eles comprou porque a relação estava favorável. Era a hora de eu ter tomado uma decisão também. Entendi. Bom, eu queria aproveitar um pouco mais do conhecimento de vocês aí. Vocês são agrônomo, né? E vocês têm tantos anos aí de experiência. Vamos falar um pouquinho da soja, no mercado da soja como um todo. O que vocês estão observando? O que vocês estão esperando da soja? A gente pode falar no quesito produtividade, custo de produção, já falamos, e valor de venda da saca. Então, produtividade e valor de venda. O que vocês têm observado? Assim, uma coisa que, falando em valor de venda, é uma perspectiva que a gente tirou lá também no Congresso. Por que caiu tanto o preço da soja? Um dos fatores é o estoque mundial muito alto. Então, algumas consultorias já trouxeram algumas informações que o estoque está se normalizando e que a gente já saiu do ciclo de baixa. Reitero, tudo isso sem contar um fator geopolítico que pode entrar, entendeu? Que seria uma pimenta nesse negócio. Então, a gente já saiu do ciclo de baixa, agora é uma lateralização, principalmente ano que vem, e aí para frente uma possível ciclo de alta. O que a gente percebe nos modelos climáticos, né, que as estações voltaram a ficar um pouco mais definidas aí no verão, no inverno a gente teve inverno, teve geada, o mês de agosto voltando à normalidade. A gente acredita que os modelos que estão desenhando aí uma normalidade de safra. Né? Então, chuvas no momento certo, ali em setembro, outubro começa as chuvas. Eu acho que o produtor precisa colher uma safra muito boa para que a gente volte a gerar otimismo na cadeia, volte a ter margem no negócio, para que ele possa voltar a pagar suas contas aí, a normalizar o teu fluxo de caixa e com isso a gente pleitear novos voos em aumento de área, por exemplo. Então assim, eu acho que
esse ano é um ano de estabilidade de preço. Nós estamos falando em soja para o ano que vem 125, 127, até 130 saiu alguma coisa, mas já não tem mais. Então vai gerar em torno disso em um ano normal para produção. Tomara que venha uma safra recorde aqui para nós e a gente tenha bastante produtividade. Entendeu? Então acho que esse é o ponto principal para a soja. Sempre mitigando o risco. A gente está numa cadeia mundial de comércio, né? Então, se vier uma pimenta aí, a gente tem que estar preparado. A gente nota muito no nosso comércio, né? Porque agora a gente está tanto na comercialização de cereais, da soja, quanto na negociação de insumos, né? Eu acho que o momento é você capturar boa semente, fazer um bom plantio, bem feito, ir analisando a etapa da cultura. Eu acho que não compre pacote fechado de insumos. Eu quero fazer 3 de fungicida com o melhor produto. Analisa fase a fase. Não tem risco de falta de produto, principalmente de químico. Então, químico é um produto que já está todo internalizado, todo no estoque. Então, não precisa se tomar decisão muito antes. Agora no fertilizante sim, na semente sim, algumas variedades de soja, as boas variedades de soja já foram. Então agora vai sobrando as novas que você vai, eu tenho que testar essa nova variedade aí. Então eu acho que o ponto é preços constantes aí, que a gente viu na safra agora, e uma safra boa de produção. Se isso ocorrer, tá ótimo, a gente vai viver, vai pagar as contas e vai para o próximo ano. A roda tem que girar, né? É isso aí. Bom, e você falou aí a saca de soja 130, né? Consegui travar 130. A gente sempre trabalha com... A região de Avaré, como eu tô em Assis, o meu custo de frete para o porto é maior do que aqui. Então aqui vocês travaram a 130 e lá o ideal do produtor lá é 130, mas não chegou ainda lá essa precificação. Mas aqui chegou e parece que já foi embora também. Não tem outro. Mas conseguimos travar e há 2 programas atrás a gente recebeu aqui o Thomas Serrares, né, que é o presidente da cooperativa Olambra, teve aqui com a gente, né? Sim. E a gente tava falando sobre isso, nós travamos 130, né? Ele também. E a gente falou, espero que a gente fez um mau negócio. Né? Vamos torcer pro mercado reagir, né? Sim. É isso aí. Bom, você falou em produtividade, a gente só vai fazer uma pausa porque a E-Solo tem um recado pra gente. Você sabia que o sucesso da sua produção começa no solo? O solo é a base de tudo e cuidar bem dele é essencial para garantir uma colheita abundante e lucrativa. Um manejo eficiente e inteligente é a base para colheitas de sucesso. Com as técnicas certas, você pode maximizar o potencial do seu solo e obter resultados incríveis. A E-Solo traz soluções que transformam desafios em oportunidades. Com nossa consultoria personalizada, você pode monitorar e melhorar a saúde do seu solo, garantindo um futuro mais próspero para sua produção. Chega de contar com a sorte. A agricultura moderna não pode depender apenas do acaso. Resultados incríveis vêm da estratégia certa. Planejamento e tecnologia são essenciais para o sucesso. Com a E-Solo, você tem acesso a dados precisos, mapas de fertilidade detalhados, informações em tempo real e soluções personalizadas para a realidade da sua propriedade. Transforme sua produção com eficiência e inovação. Na E-Solo, você investe em uma parceria que gera lucros sustentáveis e duradouros para o futuro. São mais de 100 mil hectares transformados pela nossa consultoria especializada em grãos, cana-de-açúcar, citros e outras culturas agrícolas. Além disso, trabalhamos com integração lavoura-pecuária, promovendo práticas sustentáveis na região sudoeste de São Paulo, norte de Goiás, Mato Grosso do Sul e norte do Paraná, beneficiando produtores e o meio ambiente. Para você de outras regiões, conheça a E-Solo Digital, atendimento 100% online e personalizado, levando nossas soluções diretamente até você. Esteja no controle total da sua produção. Acesse agora mesmo nosso site e faça a escolha certa para a sua fazenda. Ô Júlio, Rodolfo, recentemente a gente falou bastante sobre aquele problema com os fertilizantes no momento da entrega, né? Então falou-se de fraude, né? Eu queria que vocês falassem um pouco do que aconteceu e como que tá a situação hoje em dia. Ô Sidney, esse é um tema muito importante que a gente quer aproveitar a tua audiência para esclarecer e realmente fazer uma força-tarefa com nossos parceiros
canais, produtores, Fornecedores. fornecedores e funcionários de fazenda para realmente se atentar ao que está acontecendo hoje em dia, que chama fraude de fertilizantes. Uhum. Isso aí ocorre muitas vezes no transporte, né? Os motoristas, alguns motoristas agindo de má fé são aliciados lá no porto e para ganhar um pouco mais, passa em um barracão, retira parte ou quase toda a mercadoria e coloca outra mercadoria ruim, um carbonato de cálcio, um calcário granulado, e segue para a tua propriedade. E um jeito da gente mitigar isso, a gente construiu um checklist de descarga, né, junto com os parceiros de transporte que a gente trabalha. A gente está conversando com a Olambra, conversando com outros canais aí, com fornecedores, para que isso seja uma ação de todos, né? Para que a gente force aqui no campo uma metodologia para que a gente possa mitigar. Vai resolver 100% do problema? Talvez não. Mas eu acho que essa informação ela deve chegar lá para aquele funcionário que vai descer o Big Bag lá na propriedade. Esse é um ponto importante. Então, quais são os pontos que a gente gosta de salientar? O caminhão chegou, verificar se da emissão da nota fiscal, primeiro ponto, da emissão da nota fiscal até a chegada da fazenda, se demorou ou não, né? Então, hoje um tempo aceitável aí, um dia e meio. Aqui na nossa região. Na né? nossa região. Faturou, daqui um dia e meio, chega na propriedade. Tem que estar lá. Se demorou mais do que isso, fica esperto. O caminhão chegou na propriedade, analisar o comportamento do motorista, se esse caminhão hoje, a maior parte dos fornecedores lacra com lacre de ferro a lona do caminhão. Vários lacres em volta da lona. Em volta da lona. Entendi. Esse Se tá mexido, como é que tá. Na hora que você vai tirar o bag de dentro da carreta, analisar se a alça do bag já está esgarçada ou não, né? O bag é novo, geralmente onde se carrega o fertilizante se carrega dentro do caminhão, né? Vai carregando ali. Então, a verificar isso, se os bags estão limpos, se os bags estão lacrados, pronto, isso é um ponto. Abre bag, olha a mercadoria, vê se aquela mercadoria, se você tem ciência daquela mercadoria, é a mercadoria que você comprou, um cloreto de potássio, um MAP ou um 43010, uma fórmula comum, verifica, é isso aí, opa, ótimo. Coleta a amostra, não coleta de qualquer jeito. Hoje tem no mercado aí, você entra no Mercado Livre, você adquire uma sonda, ela é praticamente de 1 metro, barato, acho que é uns R$350, a gente comprou agora. O benefício que ela traz, né? Coleta a amostra, guarde essa amostra, leva para um laboratório. Hoje uma análise de NPK, você vai pagar na casa de uns R$90, né, R$120. É um valor muito pequeno pelo tamanho que é a mercadoria. Hoje uma carreta de fertilizante chega a 120, 150, até R$200 mil. Uma coisa que eu brinco, Sidney, quando você compra uma coisa no Mercado Livre, o que você faz? Você abre e vê, né? Por que o produtor compra um insumo de R$300 mil? Muito mais, né? E muito mais, às vezes, não abre, não vê, não vê o que está comprando. E assim, a questão da sonda é tão importante. A gente pegou um caso essa semana. Teve um caso, um outro fornecedor, que o motorista estava na fazenda. O cara pegou, olhou por cima, tirou assim, ó, tá bonito. Aí ele calou, fez o correto, o fraudador ele colocou embaixo o produto ruim. Ele vira o bag. O produtor ele só abre aqui e olha o produto por cima. Mas o certo é calar, porque ele vira o bag ao contrário, põe coisa ruim por baixo e volta. Aí o que acontece? O cara abre o bag por cima, tá bom. Por baixo tá o produto adulterado, entendeu? Então são coisas que tem que fazer o dever de casa muito bem feito, entendeu? Mandar analisar. Se todos nós fizer isso como dever de casa, e essa informação ela tem que chegar, a gente passa para a transportadora, passa para o produtor, quem é o que paga a conta, e a gente quer que essa informação chegue lá no operador da máquina. Aquele cara que está descarregando, se ele viu algo diferente, notifique a empresa onde ele comprou. Não tem marca, hoje em dia não tem marca, tem muita quadrilha nos portos, nos terminais, buscando esse tipo de ganho fácil, né? Então, para não falar outra coisa, roubo mesmo, né? Isso é roubo. Antigamente tinha muito roubo à mão armada.
Hoje não, hoje o crime ficou mais organizado, ele não põe em revólver mais Cabeça do motorista. ele põe um Pix Uhum. Pix de 10 mil pra você levar metade da tua carga e o cara vai lá por 10 mil, porque naquela viagem ele vai receber 2, 3 mil reais. Uhum. Então, ele é assediado. Então, se a gente aqui no campo, como fornecedor, como revenda de insumos, como produtor, como funcionário de fazenda, a gente não nos unirmos para que a gente possa mitigar, porque hoje a maior parte das transportadoras tem seguro de carga. Uhum. E querem fazer um bom E trabalho. querem fazer um bom trabalho. Só que tem gente ruim em todo lugar. Chegou essa mercadoria, analisou, viu que está ruim, acione a empresa. A gente vai acionar a transportadora vai acionar o seguro, vai ressarcir ele. Uhum. Uma semana depois, quando a análise estiver pronto, tiver tudo certo, ok, passou, paga o fertilizante. Agora, o que não dá é você receber o adubo, o fertilizante em maio e abrir esse bag Só em outubro. só em outubro, no momento do plantio. Uhum. Pra você ter uma ideia, há muito tempo atrás, eu vendi um fertilizante para um produtor. Isso é fácil de acontecer. Vendi um 4,30-10 para ele plantar a soja. E entregou isso no mês de junho e ele nem abriu o bag. Chegou lá em outubro, na primeira chuva, vai abastecer a plantadeira, ureia. Carregaram errado. Aí, Júlio, mandaram ureia para mim. Mas aí agora? Putz. Sorte que o canal que eu trabalhava tinha produto. mandou para ele lá para a gente trocar. Mas isso não foi fraude, foi um erro de carregamento. Que acontece, trabalha com gente. Acontece. Exatamente. Então, é como se você, eu brinco bastante, é como se você fosse na loja, comprasse um sapato para a formatura da tua filha ou para o teu casamento. E aí e você não analisou, não. No dia do casamento, você vai abrir a caixa, é um sapato feminino. E daí? Pois é. Tem o que fazer. Então a gente tem que ver esse tipo de ocorrência no momento que chega. Uhum. Se todos os produtores, todos, pudessem pesar o caminhão, todos os produtores, não tem o balança, ótimo. Geralmente os pesos batem por causa de balança lá, mas uma coleta de amostra, um envio para um laboratório e um resultado de química desse produto, Uhum. a gente mitigaria boa parte disso. Reitero, a coleta bem feita. Uma coleta Porque- bem feita. Porque você coletar por cima com balde não é coleta bem feita. E outro, Uhum, entendi. e outro ponto, Sidney, que a gente gosta de salientar é o seguinte: não tem almoço de graça, não tem milagre. Se alguém estiver ofertando para você um produto muito abaixo do mercado, é como se eu chegasse aqui para você, ô Sidney, eu tenho um cloreto de... Você nem tá sabendo o preço de cloreto. Mas eu falo assim, ô Sidney, a Farm Fert tem um cloreto aí de R$ 1.300. Tá barato ou tá caro hoje? Hoje. Pois é. Muito barato, Muito né? barato, né? Milagre, não é? É. Não tem milagre. Uhum. Não existe almoço grátis. É. Então é o seguinte, se tem alguém, hoje nas redes sociais, tem gente ofertando varredura Até de produto Porto. normal mesmo. Eles falam que é varredura, mas é produto oriundo de furto, de fraude. Então, não bobeia, produtor. A gente teve casos na região aqui que foram presos. Receptação. Uhum. E aí o produtor achou que estava levando uma vantagem competitiva, comprando um produto barato, era um produto oriundo de fraude, de roubo. Uhum. E tem gente olhando isso também. Uma hora a casa cai. Uhum. Então a gente sempre recomenda compra de empresas idôneas, de fornecedores, de cooperativas e fornecedores idôneos. Não vá só pelo preço, não tem milagre. Uhum. Se está muito discrepante o preço, não compre. Você pode cair numa armadilha Tenha muito certeza grande. daquilo que você está muito fazendo. grande. Uhum. E, acima de tudo, você colete a amostra, mande analisar. Não é brincadeira. A gente está falando que a gente não consegue pegar nem 10% da fraude que acontece hoje no mercado. Então, é muita fraude. Mas isso acontece porque tem uma outra pessoa, um outro produtor comprando um produto mais barato. É. Aquele Porque mesmo produto que Tirou, vai vender para alguém. alguém vai vender e Uhum. alguém vai comprar. É. Então, E hoje não tem mais ninguém bobo na história, né? Não. Fala, nossa, achei um adubo aqui, um cloreto a R$ 1.300, que Não. negócio.
O cara que tá comprando, o cara sabe o que ele tá comprando, né? Ô, Sidney, hoje, esse tipo de situação, você não pode nem falar isso perante um juiz. Uhum. Ah, eu não sabia. Existe... É inerente ao seu negócio. Né? É inerente ao seu Exatamente. negócio. Então, assim, você tem que ter noção de que vale um MAP, um fósforo, 1 litro de Fox. Uhum. Então, acabamos de ter gente que foi assaltada aqui, roubou esse produto químico aí, vai cair em um produtor. Não compre produto sem origem. Isso aqui a gente tem que fazer, não é besteira. Uhum. Então a gente é muito preocupado com isso, porque não tem marca, grandes empresas estão sofrendo da mesma maneira que a gente está sofrendo. Uhum. O que a gente pode fazer é tentar mitigar isso. Uhum. Como? Fiscalizando, fazendo um checklist de descarga, informando o nosso produtor, falando para que ele não compre de produto de origem errada, porque isso pode dar problema no futuro. Uhum. A gente já viu pessoas indo presas, gastando muito dinheiro, sem contar a dor de cabeça que isso vira numa receptação. Então, esse é um recado que a gente dá, eu acho que é um fator muito importante hoje. Uhum. A gente gostaria que essa informação chegasse a maior número de pessoas possíveis, né, no agro, Uhum. pequeno, grande, todos estão sujeitos, tá? Todos Uhum. estão sujeitos. Ou seja, tem que ser protocolo, então, agora. Chegou o fertilizante, né? Liga pro pessoal da Farm Fert aí, como é que eu faço, né? Vocês vão orientar, né? E- Mas tem que fazer a conferência, Sim. né? Porque... Porque é o seguinte, Sidney, assim, a gente que tá há mais de 15 anos nesse ramo, e as pessoas que entendem de fertilizante, você bateu o olho numa matéria-prima, você já fala, "Ó, não tá certo." Mas o produtor não é obrigado a saber, que ele não tá todo dia vendo origens, comprando matéria-prima, sabendo o lote, que origem que é, Uhum. mas a gente sabe. O simples fato dele tirar uma boa amostra com calador e mandar pra gente, falou que boa parte do problema ele resolve, entendeu? Uhum. Mas não faz, cara. O cara compra quantos por cento você falou que é o custo dele? Hoje 40%? De 30%, né? Aproximadamente. 30% do custo dele, ele não olha aquilo que ele tá comprando. Uhum. Então é um problema grande. Exatamente. Então, aí ele tem um prejuízo em dobro, né? Porque ele tem um prejuízo financeiro, né? E ele tem a perda de produtividade, né? E isso é o extremo do caso. Se ele não observou isso, plantou com... Porque hoje um fósforo, um MAP, ele é muito similar com um calcário granulado. Aí ele plantou com calcário granulado, se ele tem uma terra muito bem corrigida, às vezes ele nem percebe. Choveu bem, ele produziu lá. É. Mas tem esse prejuízo financeiro. Então a gente quer que isso não ocorra esse extremo, que é lá na produtividade. Uhum. A gente quer que ele olhe, viu, verificou, é uma fraude, a gente vai trocar o adubo imediatamente. Uhum. Imediatamente. Por isso a importância de você comprar Na o hora. fertilizante antes também. Você receber esse fertilizante na tua propriedade antes do plantio. Agora imagina, você comprou um fertilizante atrasado já, vai entregar lá em outubro e aí não dá tempo de fazer mais nada. Uhum. Então sempre se antecipar, isso é importante, e sempre analisar. É isso aí. Bom, queria que vocês dessem um parâmetro, né? Como que vocês avaliam o atual cenário do agronegócio brasileiro hoje? O que vocês destacam? É aquilo que a gente veio comentando aqui no podcast, um momento de desafio para o agro em geral. Uhum. Né? A gente veio de anos muito bons, com fartura de crédito, e hoje a gente vê uma restrição. O agro ele é movido a crédito. Uhum. Né? Parte desse crédito do recurso obrigatório do governo, que seria o custeio feito lá no Banco do Brasil, nos bancos, nas instituições, e parte do custeio oriundo de cooperativa e revenda. Uhum. Custeio privado, né? Nós estamos falando o seguinte, 60% do financiamento do agro vem de revenda e cooperativa, os outros 40% do custeio. E esse ano secou tudo. Então o produtor está se vendo numa situação de momento de crédito escasso e caro. Então a matemática é essa. Eu acho que o cenário é de cautela, né? A gente está percebendo que o produtor está cauteloso. Muitas das pessoas estão entregando arrendamento caros, marginais, aqueles arrendamentos com problemas de produtividade, ele já está entregando, ou adequando o valor do arrendamento. Então Ajustando as contas, né? é cautela. Vai parar? Não vai. Uhum. Ele tem equipamento, ele tem maquinário, e eu acho que
ele tem que se adaptar ao novo cenário. É aquilo que a gente falou no início. A margem hoje é estreita, não permite risco, não permite erro. Então, você não pode plantar numa área que você acha que aquilo ali vai dar prejuízo. Não plante. O resto tá mascarando ela, né? Então, plante bem feito metade da área. Ajusta o teu custo de vida para aquela renda que você vai ter. Porque se você abraçar e plantar desenfreadamente, dá o que dá. O prejuízo é alto e você sai da atividade, você quebra. Então, um outro fator importante, enquanto a gente ainda é uma cultura rentável, a soja, o milho é rentável ainda, é positivo. Ele, em percepção de valor financeiro, ele ainda rentabiliza mais do que um dinheiro numa poupança aí, mas existe o risco. Então, às vezes, é melhor você pautar todos esses fatores financeiros e não correr risco, né? Agora, esse momento de cautela mostra que você tem que fazer o dever de casa, gestão, olhar muito bem custo, travar ferramentas de trava. Então, são alguns fatores que a gente vai ter que analisar de agora em diante. Mais do que antigamente, quando tinha crédito à vontade, né? Então, Eu acho que outro ponto também, contrapondo um pouco, o agricultor, o agro é sempre muito otimista, né? Eu acho que daqui para frente vão ter boas janelas de comercialização. É um bom momento para ter perspectiva. Porque eu acho que o fundo do poço eu acho que já passou. Lógico, eu reitero que ainda tem uma questão macro aí que é a ser definida. Mas eu acho que o fundo do poço já passou e a gente tem que ter um otimismo acima de tudo. A gente tem que continuar otimista, né? Passamos 2, 3 anos aí difícil, né? Tem que ter. Eu acho que o ano que vem ainda vai ser um ano de muita incerteza, principalmente devido ao cenário político no Brasil, que não preciso, acho que, comentar aqui que o agro eleição, né? é de eleição, mas assim, a gente torce para uma austeridade fiscal dentro do país, para que os juros caiba dentro do agronegócio. Então, esse é um ponto crucial para se perpetuar a agricultura dentro do Brasil de uma maneira sustentável e que prospere. É isso aí, como você disse, né? O agro ele não pode parar, né? A gente precisa alimentar as pessoas, né? Hoje, segundo dados da FAO, o Brasil é responsável por alimentar 1 bilhão de pessoas no mundo, né? Até 2040 esse número pode dobrar para 2 bilhões de pessoas, né? Então o agro é muito forte, né? O produtor é resiliente, né? O agro corresponde a 25% do PIB nacional, né? Tá desenhando para 30%, né? Para 30%, então a gente vai participar muito mais no PIB esse ano, né? E sabe outra coisa que a gente observou bem em algumas palestras no evento? Os outros países que competem com o agro brasileiro reclamam muito. Por que a gente é tão competitivo? Por que a gente é tão eficiente? O que está acontecendo? Agora você imagina um agro brasileiro sendo eficiente e resiliente do jeito que é, com uma taxa de juros adequada, com uma logística principalmente, que é o custo Brasil que atrapalha a gente. Cara, não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Nós somos um país agrícola e sustentável, né? Somos obrigados a deixar na nossa propriedade 20% de reserva e nós não somos remunerados E paga imposto em cima. nada disso. Paga né? imposto. Não é remunerado e paga imposto em cima, Então, né? assim, o agro nacional ele é muito sustentável. A gente está falando que a gente tem mais 100 milhões de hectares de pastagens degradadas para entrar em produção. Não precisamos arrancar nenhuma árvore mais, você entendeu? Nenhuma floresta É até derrubada. interessante você falar isso, Júlio, que uma informação também bacana que eu lembrei agora, que os grandes grupos brasileiros têm como objetivo não entrar mais em áreas novas de abertura, e sim pastagem degradada. Isso é legal. Nos próximos anos a gente vai ver muito grupo grande entrar em pastagem degradada. Mas isso está acontecendo mesmo. Nos últimos 30 anos, a pastagem diminuiu de 193 milhões de hectares para 160 milhões de hectares, né? E estamos produzindo o dobro do que produzíamos, né, nesse período e liberando áreas para agricultura. Até agora a gente falou só de agricultura, mas a pecuária passa pelo mesmo momento de transformação. Ou ela intensifica, ou ela se moderniza, ou ela se adequa à genética, a melhoramento genético do teu animal. Aquela agropecuária extensiva que a gente via, isso não existe mais. Exatamente. Está acabando. Então, nós estamos caminhando para aquilo que existe hoje nos Estados Unidos. Hoje lá só tem a cria e a engorda.
A recria, ela não existe lá. Ele já com 8 meses ali, ele sequestra esse bezerro, já vai para o confinamento. Então vai ter a pessoa especializada em produzir bezerro e a pessoa especializada em engordar esse bezerro. A recria, porque não tem área para tudo. Para recria, para cria, recria e a engorda. Não. Então acho que a agropecuária também vai passar pela mesma coerência de modernidade. Tá? E só para a gente ter uma ideia, os Estados Unidos têm um rebanho de 85 milhões de cabeças, né, e produzem mais de 13 milhões de toneladas em carcaça por ano. Né? O Brasil tem 194 milhões de cabeças e produz 12 milhões de toneladas em carcaça. Ou seja, eles têm praticamente a metade do que nós temos e ainda conseguem são produzir. Mais eficientes em produzir carne. São mais eficientes. Mas isso aí. Bom, Júlio, Rodolfo, estamos quase chegando no final do nosso programa aqui. Mas eu queria que vocês falassem que mesmo diante dos desafios, né, que a gente enfrenta no agronegócio, no Brasil, de uma maneira geral, como que tem sido para vocês aí empreender, né, nesse agro? E eu queria que vocês falassem em relação à Farm Fert, o que a gente pode esperar para os próximos anos? Eu acho o seguinte, Sidney, volta ao começo da nossa conversa. A resiliência dentro do Brasil. A gente tem desafios aqui dentro. O custo Brasil, principalmente, apimentado pela questão política, que desestimulam aqui dentro. Mas nós, como de natureza agrícola, temos que ser resiliente. O agro não vai parar dentro do Brasil. Tem muitos desafios aqui dentro e a gente tem que superar junto com o produtor. Buscando novas cadeias, novas tecnologias, nos reinventando. O agro não vai parar e cabe a nós ajudarmos como extensionistas dessa tecnologia junto ao produtor. Seja ajudando por uma tomada de decisão mais eficiente. Eu acho que essas próximas gerações vão ter muito mais consciência daquilo que eles estão fazendo. A Farm Fértil, a gente chegou no momento hoje para projetar os próximos 5 anos. A gente está no momento de cautela, mas olhando o futuro, né? A gente não pode parar, a gente está sempre antenado ao que vai ser tendência nos próximos anos, né? Então, por isso que a gente caminhou para a parte de cereais, armazenamento. A gente está vendo algumas opções como fábrica de ração, óleo, para que você possa agregar valor em cima da commodity, né? Vender só soja e milho no porto, a margem ela é muito estreita. E para você levar um prejuízo nessa margem estreita é muito fácil. Então a Farm Fértil, a gente está ligado a esses pontos, né, para empreender nesse ramo de agregar valor na soja, no milho, na aquisição de fertilizantes, né, de maneira direta, uma importação. Então a Farm Fértil ela não vai sair desse ramo de atuação que a gente tá, né, que é o fertilizante, que é os cereais, que é um insumo agrícola. A região de atuação nossa que a gente trabalha, a gente tem domínio. Tem domínio, que é a região aqui de Tatuí, Quadra, Avaré e Assis, não vai mudar. Eu acho que a nossa ideia é aumentar a participação de vendas nos clientes que a gente já atua, né? São clientes importantes para nós. Então a Farm Fértil ela está antenada para os próximos 5 anos, mas de maneira cautelosa nesse ano, tá? A gente veio investindo muito forte e agora esse ano é um ano de consolidação, secar o cimento, como a gente falou, né? Melhorar processos, né? Gestão também, a gente também está fazendo o dever de casa. Uma coisa que a gente fala aí, reitera, governança, né? Uma auditoria interna, ver onde que está escorrendo pelos dedos, né? Aquele detalhe. É aquele ajuste fino que a gente tem que fazer todos os dias, não só na empresa, mas até dentro de casa, né? Onde que a gente pode cortar despesa, onde que a gente pode investir para que isso melhore. Então, acho que a Farm Fértil ela é uma empresa que está há 7 anos no mercado, mas tem uma história, uma bagagem de confiança e de credibilidade de mais tempo. E a gente quer seguir nessa linha de raciocínio, sempre ao lado do produtor, né, com honestidade, fazendo um bom trabalho, honesto, direto. Essa eu acho que é nosso legado aí, né? É trazer uma empresa simples, né? No trato,
na resolução de problema. Eu acho que esse é o ponto. Acredita muito em pessoas, a gente fala. Acho que não é em materiais, não é em dinheiro, não é em pessoas. Uhum. Aquela pessoa, a gente enxergar um potencial, a gente acredita nela, entendeu? E até a tomada de decisão é curta e com confiança nas pessoas que estão dentro do nosso sistema. Uhum. É isso aí, a Farm Fértil, parceiro do produtor aí. É isso aí. Certo? Júlio, Rodolfo, mais uma vez, obrigado por vocês terem aceitado participar aqui com a gente. Foi uma aula, foi bom demais. Passou rápido, né? A gente agradece a participação também, que as informações que a gente passou aqui cheguem no produtor, que ele possa analisar. A gente está sempre aprendendo, mas se a gente puder aprimorar um pouco mais, sempre é bom, né? Então 1% por dia aí, que eu acho que é fundamental. Mais importante que a velocidade é o rumo. Se a gente tiver um rumo certo, a gente chega lá. Se a gente tiver um rumo errado, meu amigo, pode passar 200 anos que a gente não chega. É isso aí. Bom, mais uma vez, muito obrigado e desejo sucesso para vocês. Obrigado. E antes da gente encerrar, a VL Produções tem um recado pra gente. A tecnologia drone chegou ao campo para oferecer uma nova perspectiva ao produtor rural. Com imagens aéreas detalhadas e de alta resolução, ajudamos você a visualizar e planejar sua propriedade de forma mais eficiente. Visualize terrenos, cercas, estradas e construções com mais precisão. Imagens estratégicas para tomada de decisões na sua propriedade. Garanta imagens aéreas profissionais para otimizar sua produção e gestão rural. Entre em contato e leve inovação para o seu campo. E quero agradecer mais uma vez Nutri Rações, Maré Shopping, Irrigação Carriel, Oficina Picasso, E-Solo e Rádio Interativa. E quero agradecer a você que nos acompanha. Esse foi mais um programa do Ruralmente Podcast. E a gente se vê na próxima.